Boa noite. Eu não sei nem como iniciar uma live como essa. Quem nos assiste provavelmente te conhece, sabe da sua importância para a televisão, para a novela, cujo recorte é a nossa tônica, mas é uma emoção muito grande falar com alguém que viu o nascedouro da telenovela no Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar um pouco do que eu já vivi, né, no meu trabalho profissional enquanto ator e também falar um pouco da minha vida pessoal, né, porque às vezes a gente é artista, a gente, né, e quem não é artista gosta de saber o que que acontece por detrás dos bastidores, a vida pessoal. Eu estou aberto a qualquer pergunta que você tiver ou qualquer pessoa que já tenha se manifestado anteriormente aí, tá bom? Bom você tocar nesse assunto, porque eu já explico para você e para os seguidores qual vai ser a dinâmica da live de hoje. Já disse na apresentação que seria um pouquinho diferente. Nós vamos começar falando do recorte Dona Beija. Vamos, posteriormente, falar da sua trajetória, da sua história na televisão, aproveitando também a oportunidade dos 70 anos da TV no Brasil. E, diferentemente do que a gente fez nas lives anteriores, nós vamos abrir um espaço de interação pelos comentários dos nossos seguidores com você. Vamos ver se essa dinâmica vai dar certo. Ao longo da live, é um pouco complicado para a gente que faz a mediação pegar todos os comentários e passar para o convidado. Então, nós vamos anunciar, vamos falar com você, seguidor, que você já pode interagir, inclusive. Mas se as perguntas vão ser feitas, é claro que nem todas poderão ser respondidas. Então, tanto eu quanto você, Haroldo, podemos selecionar, você fica à vontade para selecionar as que achar mais pertinentes. E vamos encerrar Tá também bom. falando de você. Eu não ouvi a frase, desculpe. Desculpa, vamos encerrar. O final da live vai ter como foco a sua vida atualmente, os seus projetos, as suas posições, que eu já sei que são bastante interessantes. Tá bom. Bora Ok, começar. bora. Falando em dinâmica de live, eu tenho que começar por praticamente um lugar comum nas nossas entrevistas. Sempre perguntamos para o convidado como ele foi parar em Dona Beija. Bom, eu já havia trabalhado com o Erval Rossano, que foi o diretor da novela Dona Beija, em 1980, quando eu fui para a Globo, né? E depois eu saí da Globo, fui fazer teatro, depois viajei para fora, morei fora um tempo, voltei para São Paulo. E nesse meio tempo, fazendo teatro, eu entrei em contato com a TV Manchete à época, né? Mandei meu currículo, estava voltando, né, de viagem, e aí eles me chamaram, o Erval Rossano me chamou, dizendo, olha, tem uma personagem para você. Mas isso foi no início, né, praticamente no início da novela. Ele falou, ó, tem uma personagem. Mas, pelo que eu me lembro, não era a personagem da Quarentinha, do Quarentinha, era um outro. Né? E aí eu fiquei esperando. Ele falou assim, olha, não vai ser esse aqui, espera um pouco. E o personagem só veio praticamente quase do meio para o final da, da, da novela, né? E falava-se muito mais nele do que ele aparecia, né? Tanto é que a minha participação foi muito pequena, foram algumas poucas cenas, né? Mas ele era muito falado durante toda a novela. Então ele me chamou e eu fiquei sabendo da personagem um dia antes. Foi uma loucura. Não, peraí, vamos lá, com calma. Você ficou sabendo do Quarentinha um dia antes de entrar em cena, depois de começar a gravar? Meu Deus, como foi Exatamente. isso? Foi loucura, né? Assim, ele falou, sabe, você vai fazer o quarentinho, o cara que já matou 40 pessoas. Eu falei, pô, né? Como é que você, né? Assim, é difícil, né, para um ator, às vezes, né? A novela tem disso, né? A novela, ela te pega de um jeito, né? Às vezes você tem um capítulo na mão, hoje em dia, eu não sei como é que tá, né? Mas você pega o capítulo num dia para gravar no outro. Então você não tem um tempo de estudo. O que você tem é um tempo de decorar as falas. E, lógico, com a sua intuição, a sua experiência, né? E a personagem que já está de alguma maneira engatilhada, você dá sequência. Nesse caso, eu não tive nenhum tipo de nada, nenhum feedback de nada. Né? Não sabia o que era, quem era essa pessoa, nada. Eu cheguei lá, né?
Peguei o avião, cheguei lá na manchete, falei, isso aqui, teu personagem, isso aqui, um bandido matou 40. Ah, legal, né? E era para gravar já, sabe, no dia seguinte, né? Então, assim, foi legal. De uma maneira, a gente fica assustado, porque não é uma personagem simples, né? Tem uma carga de energia, né? De peso forte, né? E a gente sempre fica com receio. Pá, a gente dá conta disso? Né? Eu era jovem ainda, tinha 26 anos de idade. Né? Apesar de ter começado com 8 anos de idade, já tinha uma experiência, mas uma personagem como essa é difícil, não é fácil. Né? E aí assim, ó, a gente reza, pede e vai na intuição. E durante todo o processo, o que foi legal é que assim, eu fui escolher minhas roupas, né? Existia a figurinista, mas eu que fui correndo atrás do que eu achava que eu seria aquele bandido. Você Né? Botei aquela montou? faixa, eu que montei. Né? Botei aquela faixa, botei o anel, botei, né? Achei aquelas roupas lá todas. Ou seja, eu fui entrando na personagem. A maquiagem também, né? Não tinha maquiagem, quer dizer, tinha maquiador e tudo, mas eu fui fazendo a minha. Né? Ou seja, eu peguei um pó preto lá para dar uma escurecida, que eu já estava, né, tava muito branquinho, né? Um cara que está no mato, pega sol, né? Tá sujo, né? E eu comecei a fazer, eu fui, durante esse processo de quase um dia e pouco, até chegar na gravação no dia seguinte, eu fiquei na minha, introspecto, eu andando lá se não me engano, a primeira cena foi acho que uma cena externa, se não me engano. Já faz muito tempo, eu não lembro dos detalhes, mas se não me engano foi isso, e eu ficava lá andando, pensando, lógico, falando as minhas frases, né, decorando e tal. Mas foi um processo interessante, né, de acessar um nível de composição que a gente, né, às vezes demora, no teatro a gente demora um tempo mais, a gente estuda, a gente vê composição do andar, do gesto, da roupa, de tudo, né? Isso foi instantâneo. Então, por um lado, foi um risco, né, mas que de alguma maneira deu certo. Hoje em dia, a gente vendo, né, eu revendo todas essas cenas aí, nossa, podia ter feito daquele jeito, podia ter feito de outro jeito, né, mas isso, ator é assim mesmo, a gente está sempre se corrigindo e achando que podia fazer melhor. Mas a gente que é público pode dizer de cadeira, ficou perfeito. O Quarentinha é um personagem completo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os atributos do Quarentinha. Mas você entrou nesse mérito da composição física do personagem, que partiu muito da sua iniciativa. Me parece que você é figurinista, não é? Você já era figurinista também naquela época? Não, não, ainda não. Eu comecei a trabalhar, porque assim, eu trabalhei em várias áreas do teatro, né? Então, desde ser o cara que limpa, o cara que faz a luz, o cara que mexe no som, ou seja, que tinge a roupa, né? A gente tinha um grupo de pessoas que trabalhava meio que assim, uma comunidade, né? Cada um fazia uma coisa que dava. A gente tinha poucos recursos, então a gente que fazia. Então, a gente aprende muito nisso, né? Então, o figurino foi uma das partes. Eu não fui um figurinista, eu fui assistente de figurino, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem todo o conhecimento, você estuda, você olha, você vê, você, né, tá em contato com grandes profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários deles, né? Tanto na televisão quanto no teatro. E isso, né, vai te dando uma bagagem, né? É lógico, você tem, de alguma maneira, uma certa facilidade para algumas áreas do teatro, da televisão, né? No teatro você pode expressar mais, na televisão já tem tudo organizado, você não precisa, essa minha atitude, né, para a composição dessa personagem, as pessoas ficavam até achando estranho, né, porque o cara foi lá, mexeu, fez isso aqui, né, geralmente não é assim que acontece, né, mas eu fui tipo quarentinha mesmo, foi engraçado isso. E o Erval Rossano liberou você, pode fazer à vontade. O Erval Rossano, ele liberou você. As pessoas não estavam entendendo, porque como era uma coisa muito forte, eu entrei naquela e tomei aquilo como uma coisa minha. Eu falei, olha, ninguém mais poder me ajudar nisso aqui. Por mais que às vezes tenha um figurinista, ou diretor, ou né, sei lá quem que possa te dar uma dica, o trabalho de ator é sempre dele. Né? Você que sabe o que está se passando na tua vida, por que você atraiu esse tipo de personagem para a tua vida naquele momento. Né? Então, assim, pô, eu já tive várias experiências de várias personagens de todo tipo.
né? E ao longo do tempo eu aprendi, falei, olha que legal, é meio parecido com o que eu estou vivendo, né? De alguma maneira, fazer uma analogia, né? Agora, você trazer para isso, para o teu universo, essa personagem, né? Naquele momento eu ainda não tinha essa consciência, eu só tive essa consciência de relacionar a personagem e a minha vida pessoal um pouco mais tarde, né? Mas foi muito forte, foi bem legal de saber, né, o impacto que causou até mesmo nos próprios colegas de trabalho, né, no pessoal da produção. As pessoas ficavam me olhando meio de lado, né, eu ficava meio afastado, e, né, meio taciturno, né, que é exatamente a figura do próprio Quarentinha, né? Eu fiz isso, né, não só em cena, mas fora dela, né, e as pessoas ficavam, né, de uma maneira surpresas com isso. Foi interessante o processo. Eu não tinha tempo para isso. Né? Falando, Eu não tinha tempo para fazer o processo laboratório, então foi durante né, o próprio dia e meio que eu tinha para começar a fazer. Né? Então foi legal. alguém do elenco chegou e falou assim, cara, você é muito doido, com um comentário assim direto. Ah, não chegou a ter, mas os olhares, né, das pessoas, você sente, né, que tem, né, tem um estranhamento, né? Porque assim, eu conhecia muitas das pessoas que estavam né, que eram do elenco, tal, algumas pessoas de produção que a gente sempre se cruza, né? As pessoas já me conheciam. Eu sempre fui muito quieto, até meus 30 anos de idade, eu era o quietinho da turma. Eu não abria minha boca para dar opinião de nada. É verdade, né? Eu não conseguia me expressar. Eu fazia em cena. Fora disso, eu não abria minha boca. Então, só depois dos 30 anos de idade é que eu abri o verbo, né? E depois, deixar falar, eu não paro, tá? Então, assim... Falando em Erval É. Rossano, a nossa homenagem a ele, vou aproveitar para agradecer a presença do filho dele, diretor também, Ah, tá aí. Erval Abreu, que está aqui com a gente. Muito obrigado, Legal. Erval. Valeu. Ah, que bom. Eu tenho um maior carinho pelo Erval, né? Ele acreditou em mim quando eu estava em São Paulo. A TV Tupi tinha acabado de fechar, né? Foi em 1900 e... não lembro agora. Não, isso é, 1980, a TV Tupi fechou em 79, se não me engano. E aí eu fiz vestibular, entrei na faculdade de administração de empresas, né? Que não tinha nada a ver comigo. Fiz lá só para entrar numa faculdade, né? Não era a minha intenção. Fiquei 3 meses, aí ele me chamou para fazer uma novela Marina na TV Globo. Então eu tenho o maior carinho por ele, né? Ele acreditou, né? Pegar um paulista, né, que ele nunca sabia quem que era, né? Lógico, ele devia ter, né, as suas informações a respeito, né, do meu trabalho enquanto ator da TV Tupi, né? Então foi bem legal. Ele sempre teve um carinho, né, como pessoa e como profissional. Guardo boas recordações dele. Você Então, disse, obrigado ao filho dele aí, né? Eu te garanto que ele tá assistindo a gente aí e está comungando com a nossa história, sem através dúvida, da dona dele. sem dúvida. Você diz que já estava escalado para o elenco, mas que outro personagem era destinado a você, desde o começo da novela. Sabe dizer qual personagem era esse? Não, ele não falou. Pessoal, ele falou, tinha na cabeça dele qual personagem eu poderia fazer, mas ele nunca falou, né? Uhum. Então, eu não sei, porque ele tinha essa coisa, né? Dá um estalo, ele vai e faz, né? Então, eu não tinha ideia. Mas o que eu me lembro é que eu tinha uma outra personagem e ele me chamou para fazer isso. Não, quero você, vai ser você. Eu, tá bom, vamos embora, né? E fui, E com a cara e a coragem. ele chegou a confidenciar você por que da sua escolha para o Corinthians? Não, não sei por quê. Né? Ele apostou, né, na minha figura, na minha possível capacidade de enfrentar essa personagem, né, e eu acredito que foi bem sucedida, né, de ambas as partes, da escolha dele, do meu trabalho. Como eu digo, né, poderia ter sido bem melhor. Hoje eu olho para trás e falo, podia ser assim, podia ser assado, né, mas eu acho que valeu o trabalho, o esforço de todos, né, na verdade, da equipe, né. A TV Manchete me lembra um pouco a TV Tupi, né, que às vezes não tinham alguns recursos, né, tecnológicos ou de estúdios e tal, e a TV Tupi tinha essa coisa da garra, né, então o pessoal trabalhava assim com esse afinco maior, foi muito interessante. Você então pegou uma novela que já estava caminhando, ao entrar na novela, ela já estava. Foi na terceira, né? Praticamente na última fase da novela. Isso. Você chegou a acompanhar os capítulos anteriores pela televisão para saber depois onde é que você iria pisar?
Sim, eu acompanhava. Eu não me lembro se eu assistia todos os capítulos, mas é lógico, a gente fica esperando, né? Eu não sabia qual personagem ia ser, você fica ansioso, né? E eu esperei alguns meses, não foi assim, tipo 15, 20 dias, um mês. Foram uns 2, 3, 4 meses, eu não sei quanto tempo foi, mas era uma espera muito longa, né? E eu falei assim, acho que não vai rolar mais. Então eu já estava pensando até em outras coisas, né? Porque a gente, como ator, a gente tem um trabalho, faz um trabalho de novela, praticamente 5, 6 meses, né? E depois você fica desempregado. Às vezes você emenda uma outra novela, ou vai para a televisão. Então a gente aprende a lidar com isso, né? Que sabe que daqui a 4, 5 meses, o terceiro mês já está pensando para onde vai, né? Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a não ter mais essa ansiedade, né? Porque a gente fica, né? Porque a gente tem que pagar conta, pagar aluguel, pagar, né, comida, e você tem que ter emprego, né? Uma profissão muito difícil, né? É lógico, depois de um tempo que você tem né, uma carreira e tal, essas coisas funcionam com mais facilidade. Mas mesmo assim você tem momentos de dificuldade, né? Né, a carreira de artista, de ator, principalmente, é muito difícil, né? Para você sobreviver dela, né? E, então, graças a Deus, eu tive sorte. Nunca ganhei milhões, né? Mas dava para pagar minhas contas, né? Dava para comprar uma roupa legal, dava para ter meu carro, né? Ter meu aluguel. Foi tudo sempre legal, né? Então, eu agradeço. Eu trabalhei como ator profissional durante 22 anos, né? Desde os 8 anos de idade até os 30. Então, eu agradeço e olho o meu passado com uma reverência, sabe? Às vezes eu acho que é de uma outra encarnação, de tão longe, de tão distante que é, né? Porque já faz muito tempo que eu parei, né? De atuar, né? Nunca deixei de estar em contato, de fazer outras coisas relacionadas, mas a gente fica um pouco distante, né? Do contato, às vezes, com os amigos, com os atores, né? Pessoal de produção. Você, Então, foi uma época boa. me desculpa, você fala das dificuldades como ator, e eu lembro agora das nossas dificuldades como entrevistador, da minha dificuldade como entrevistador amador. Eu vejo pelos comentários que disseram que o áudio está dando eco, pelo menos o meu. Então, qualquer problema na transmissão, pessoal, vou pedir a colaboração de vocês, de falarem conosco se há algum problema de imagem, de som, porque a gente tenta ajustar, tá bom? E eu já peço desculpas por isso. Voltando agora, Haroldo. Uma coisa também que é inevitável não passar por ela, o Quarentinha ele entra, como a gente já disse, já do meio para o fim da novela, e vem trazendo uma carga, uma energia muito forte, cenas muito fortes, brutais até, muito sangue, né? Saindo também um pouco daquele lirismo do romance da Beija com Antônio, da Maitê com Gracinha. Você sabe porque chegaram a te dizer por que colocar um Quarentinha dentro dessa narrativa? Não, o pouco que eu me lembro, eu não sei nem se ele fazia parte dessa história. Eu me lembro que na época eu li alguma coisa de quem era esse Quarentinha, agora esses dias, né? Eu fui pesquisar no Google e tal, não achei nada, né? Então, assim, quem foi o Quarentinha? Não achei. Mas eu me lembro que na época, eu falei, olha, foi um bandido mesmo e tal, matou 40 pessoas, eu sei, eu não tinha muita informação sobre ele, né? Se tinha pai, se tinha mãe, se tinha irmãos, eu não sabia nada. Então você cria da sua cabeça essa personagem. É lógico, tem o histórico dele, né? É lógico, para uma novela, apesar de ser uma personagem muito violenta, né? Mas ao mesmo tempo com uma cara de jovem, né? Essa coisa de ter uma coisa de jovem, né? De uma certa inocência, né? Que eu sempre carreguei ao longo da minha carreira, né? Às vezes ser ter uma imagem mais jovem do que eu aparentava, né? Eu tinha 26 anos na época, mas tinha cara de 18, 20, né? Então, assim, a barba ainda estava para crescer. Nos últimos dias de gravação, que a barba estava um pouquinho maior, né? Então, assim, trazer uma personagem como essa para uma novela dá é um gancho, né? Porque as pessoas querem o vilão, ou querem o bandido, ou querem aquele que, de alguma maneira, trouxe o medo para as pessoas da novela, né? Para os personagens da novela.
E, na verdade, a gente sente isso no nosso dia a dia, né? Da nossa vida, né? De um bandido, de assalto, de uma série de coisas. Né? A gente se depara com os nossos próprios medos. Né? Então, a novela, a arte, de representar, né? Ela tem muito disso, da identificação e de você utilizar aquilo que você está vendo como um processo de crescimento pessoal e espiritual. Né? Eu encaro a arte como essa forma de entendimento e de autoconhecimento. Né? Até aquele momento, eu encarava aquilo apenas como uma profissão, fazia parte do meu currículo e seguia em frente. Né? Qual é o próximo? Né? E hoje em dia a gente vê, hoje em dia eu já estou um pouquinho mais velho, né? Já sou um idoso, já estou com 60 anos de idade. Essa novela foi há 36 anos atrás. Faz muito tempo, você não tinha nem nascido, né? Não, não tinha. Então, assim, eu acho legal, né? O interesse de você, de outras pessoas que estão envolvidas, né, nesse grupo aí, né, de se interessar pela história da TV. Né? A gente está passando 70 anos da história da TV brasileira e eu acho muito legal, né? Porque a gente não tem, brasileiro não tem essa coisa de memória. Né? Às vezes, há muito tempo, fica pensando, pô, eu fiz tanta coisa, ninguém está nem aí com isso. Mas, às vezes, quando chega uma situação como essa, fala, legal, né? A gente fala do momento em que a gente viveu e também de um pouco de trazer o que é que essa pessoa que fez aquilo lá está pensando hoje. Mas como ela se expressa. Eu tenho certeza de que o seu trabalho não ficou marcado só na geração dos seus contemporâneos. As outras gerações, ainda mais com a internet hoje, a gente pode acompanhar trabalhos antigos, né? As novas gerações acabam admirando o que você fez também. Eu achei engraçado aqui nos comentários o Tiago Leonardo, que é o nosso administrador, o idealizador da página, falando que você parecia um anjo matando todo mundo. E antes de a gente fazer a entrevista, conversando sobre como vai ser, o que a gente vai perguntar, ele fez uma análise tão perspicaz do seu personagem que eu faço questão de reproduzir para você. E tem a ver com essa questão da sua juventude. O Quarentinha, primeiro ele é anunciado na novela, todo mundo falando, o Quarentinha está se aproximando de Araxá, e todo mundo com medo, e a gente aguardava aquele clichê do bandido novelístico, teledramatúrgico. Isso. E aparece um adolescente que coloca medo na maioria praticamente todos os homens bravios do sertão mineiro daquela época, e praticamente, né, com perdão da palavra, mas um sex symbol assassino. E isso dialoga muito também com outros pontos de caracterização da novela. O Gracindo Júnior, por exemplo, que já tinha 40 anos na época em que atuou, fez um personagem na primeira fase que tinha 17. Então, você acha, ou chegou a ser falado taxativamente para você, que a direção de elenco queria brincar com isso? Queria quebrar o clichê? Olha, eu acho que, na verdade, isso partiu do próprio Erval, né? Ele já sabia da minha figura, me conhecia. Eu acho que ele poderia ter escolhido um ator mais másculo, mais forte, né? Um homem, né, que já tivesse matado 40 pessoas. Acho que trazer esses extremos, né, de um jovem, né, um adolescente ter matado 40, né? Isso acontece uma vez, uma pessoa em 1 milhão, né? Então, assim, acho interessante essa abordagem, né? Eu já tive várias outras personagens durante a minha carreira, exatamente trazendo essa dualidade, né? Dessa coisa da inocência e também tem esse outro lado obscuro que todo mundo traz, né? Todo mundo tem isso dentro de si, né? Então, eu, de alguma maneira, eu representei e trouxe isso, ou as pessoas que me chamaram sabiam de que havia dentro de mim essa possibilidade, a possibilidade de expressar isso enquanto ator, né, para poder ter né, porque assim, podia dar tudo errado, né, essa personagem. Pô, o cara foi lá, não rolou. Essa coisa do sex symbol rolou, foi muito engraçada essa personagem. Durante o próprio processo, né, eu vi olhares, né, de homens e mulheres atraídos pela figura do Quarentinha, que era eu, Haroldo, mas era o Quarentinha. Né? Então havia uma mistura, né, do ator com a personagem, e existia, né, ouvia pessoas, de pessoas até famosas, falando assim, olha, tal pessoa curte o Quarentinha, gosta muito do Quarentinha.
Achei, legal, obrigado, né? A gente fica envadecido e tal, mas foi muito interessante por esse lado, né? É lógico que foi um pequeno período da minha vida e logo passou, né? Mas foi bem interessante essa imagem, né, de sex symbol do bandido, né? Então, mas você já vinha de um percurso, vamos dizer assim, de sedução do público anterior. Esse interesse de cunho sexual pelo Quarentinha, você atribui a quê? Você acha que a maldade ela é mais picante? Essa coisa do bad boy, né, do obscuro, né, todo mundo se atrai por isso, né, que é um desconhecido. A gente se atrai pelo desconhecido. Né? Então, os grandes escritores, né, os grandes diretores, os grandes atores, sabem disso e utilizam isso com maestria. Né? Eu, naquele momento, não tinha essa maestria. O que tinha era a indicação do Erval, um texto e um personagem. Né? Uma personagem que estava lá e que eu podia, né, trabalhar em cima dela. Não me foi dado muitos recursos, eu tive que criá-la, né, rapidamente, e deu certo. Mas podia dar tudo errado. Né? Então, a gente, enquanto ator, a gente corre muito risco quando a gente atinge, né, quando a gente se manifesta com uma personagem como essa. Não é fácil. Né? É um risco, porque às vezes a gente erra, e erra feio. Né? No caso, deu sorte. Né? Então, eu tive, graças a Deus, no contato com diretores, com outros atores, né? Eu tive uma grande escola. Né? Comecei pequeno, trabalhando com grandes astros da TV. Né? Então, eu era sempre pequenininho e ficava só observando. Né? Eu ficava olhando como eles falavam, como é que eles interpretavam, como eles agiam com outros atores. Então, isso tudo foi criando dentro de mim uma forma de ver o mundo. Né? Então, foi muito interessante essa forma. Então, você está em contato com grandes atores, você está em contato com a experiência. Né? Se você tiver olhos, você consegue trazer isso para a tua história. Né? E lá você não precisa viver aquilo. Lá em Dona Beija, você também teve alguma referência dentro do elenco? Algum ator que, mesmo já tendo uma longa caminhada pela televisão, alguém em Dona Beija te servia de norte? Olha, eu nem lembro direito da quantidade dos atores, né, que estavam lá. Mas alguns deles já eram meus amigos, a gente já tinha trabalhado juntos. Né? Mas, assim... eu, de uma certa maneira, eu nunca tive grandes ídolos. Eu gosto de tal ator. Não, eu sempre admirava o trabalho. Mas essa coisa de idolatrar, isso é uma coisa que me perturba um pouco nesses dias atuais, que tem a ver com a coisa da celebridade. Né? Hoje em dia, todo mundo pode ser celebridade. Né? Hoje você faz um vídeo qualquer da vida, tem 1 milhão de acessos. Né? E você vira celebridade e é até milionário da noite para o dia. Né? Antigamente, a gente tinha, nessa luta, né, por ocupar um espaço através da televisão, um trabalho sério, né, e de dedicação. Então, a forma da gente se manifestar hoje em dia com relação à profissão de ator me incomoda um pouco. Né? Uma das razões da qual eu me afastei, né, do ramo artístico enquanto profissional, né, da representação foi essa. Né? Me incomodava muito a forma de ser encarado o trabalho de ator ou a própria profissão como uma mercadoria. Né? E você, de alguma maneira, você fica se vendendo ou seduzindo as pessoas. Então, a gente chega um momento em que a gente fala assim, olha, peraí, né? Aonde eu quero chegar? O que eu quero da minha vida? Né? E nesse momento da minha vida, que foi aos 30 anos de idade, eu optei por um caminho muito radical. Né? De simplicidade. Né? Se der tempo, a gente conversa sobre isso. Nós vamos chegar lá. E eu te digo tá? Assim, pode ter sido muito bom para você, mas para a gente não foi, não. Tem isso. Assim, lógico, tem muitos atores. Assim, a cada dia aparecem 10, 15, 20 atores, novos atores, que são muito bons. Né? Às vezes não tem a mesma chance, não tem a mesma oportunidade, ou o mesmo olhar de um diretor. Né? Porque hoje em dia tem essa coisa do diretor descobrir novos atores. Eu via muito isso lá na minha época lá, depois um pouco mais para frente. Né? Olha, descobri tal pessoa. Né? E o cara põe essa pessoa em evidência. Funcionou, não funcionou, põe outro.
E isso é uma rotatividade muito grande. So, Né? E às vezes pessoas até... Desculpa, sobre atores, você como um bom garoto da sua geração, um bom jovem da sua geração, gostava de filmes de Hitchcock, de Bang Bang? Por que eu estou perguntando isso? Já te passou pela cabeça, como você diz até ter feito, tomado a iniciativa de compor o Quarentinha por si, já te passou pela cabeça que tem uma proximidade muito grande entre o Quarentinha e o Billy the Kid? Olha, não me passou por isso, não. Mas, assim, são essas figuras, né, esses bandidos, eles são famosos, né? Eles têm uma certa qualidade, um sex appeal, né, uma rudeza, uma violência que, de alguma maneira, atrai, né, e, ao mesmo tempo, repulsa, né? Então, esse medo, né, que é o que as pessoas ficam interligadas com aquilo lá. Né? Então, assim, geralmente, o mocinho de uma novela tem menos ibope, e menos acesso, e menos curtidas, hoje em dia são curtidas, do que o bandido da novela. O bandido da novela é sempre, o antagonista é sempre melhor. Né? Porque ele não tem medo, ele vai e ele arrisca. É lógico que tem os heróis da novela, né? E, geralmente são pasteurizados, são mais bonitinhos, e faz parte, acho que é legal. Né? Acho que quando você encontra o herói e o antagonista, né, do anti-herói, né, quando eles são, né, parelhos, a peça, ou a televisão, ou a cena, cresce muito. Né? Então, isso é bem legal de você, né, isso depende do ator, do diretor, de uma série de circunstâncias onde tudo aquilo culmina num momento especial. Então, eu, enquanto ator, eu tive raros momentos de olha, aquilo funcionou. Né? Nos comentários, a Silvana Maria Carneiro, nos comentários, falou: não sei por que a gente torce pelos vilões. Eu não torcia por você, não. Eu queria que você fosse pego, fosse morto. Você deve ter ganho uma legião de... Na verdade, não você, o Quarentinha, deve ter ganho uma legião de admiradores e de... como é que eu posso dizer? Me deu branco aqui completamente. Não seriam inimigos, não, mas enfim. Agora, também nos comentários, o pessoal está falando do olhar do Quarentinha. O Quarentinha tinha um olhar, eram seus olhos, mas a expressão do olhar, aquele olhar penetrante, como dizia o Dr. Hans, que era o personagem do Guilherme Caram, aquele olhar, ele contrastava com a sua imagem angelical. Era o único aspecto físico de vilania, de maldade que a gente conseguia enxergar. Como é que esse olhar foi composto? Pois é, aí assim, os olhos são a janela da alma, né? Você quer conhecer uma pessoa, olhe diretamente nos olhos dela, você vai perceber tudo, tá tudo ali, né? É lógico que eu não tinha essa consciência naquele momento, mas eu sabia que aquela energia que estava lá, que era dessa figura, era pelo olhar, né? Então, assim, é como uma cobra hipnotizando, né, né, a sua presa. É mais ou menos isso, né? Então, assim, essa é uma figura que a gente não dá para você racionalizar. É lógico que eu poderia, se eu tivesse um tempo, eu ia montar essa personagem até diferentemente, eu não sei, né? Eu não posso responder agora. Mas naquele momento foi muito intuitivo. E aquela figura, né, do anjo matador, né, que tem essa cara, ainda que tivesse lá sujo, com uma barbinha, com a cor, descabelado, uma roupa, né, meio esquisita, tinha essa figura da inocência, né, que é um jovem. Como é que um cara jovem mata 40 pessoas? Né? Qual o motivo que levou esse cara a matar 40 pessoas? A gente não sabe, né? E você acredita em quê? O Quarentinha era o quê? Para você, era um psicopata, era um rebelde, era com certeza. Um sádico? Um pouquinho de cada um desses aí. Né? A gente não, né, é difícil a gente saber, né, mas é uma pessoa que tem essa frieza, né, é um psicopata, com certeza. Lógico, pode ser desencadeada, pode ser desencadeada por um processo de violência na infância, de pai, de mãe, de abandono. Né? A gente não sabe direito. Né? Muitos desses estão aí na rua. Muitos deles. Né? E a gente se depara com eles. A gente olha, né, convive, está aí, e a gente não sabe que essas pessoas vivem ou viveram isso. Né?
Então, só quando acontece uma situação muito extremada é que a gente vai ter contato. Mas fora isso, um psicopata é igualzinho a todo mundo, né? E numa novela, na arte, né, vale tudo, né, desde que seja com qualidade, com um certo conhecimento, né, uma base estruturada de conhecimento da vida psicológica, postural, né, tem uma série de dados que você vai juntando ao longo do tempo, né, para chegar em determinado momento você poder expressar aquilo da melhor maneira possível, né. Então, eu achei que naquele momento, essa figura, através do olhar, né, expressava isso, né? Então, era a única coisa, porque ele praticamente não falava muito, falava pouco, era de poucas palavras, né? Não tinha um discurso, né, verbal, era mais discurso do olhar mesmo, da figura, né? Até eu estava olhando uma hora que ele está andando lá, né, durante a ponte lá, que o cara fala, quarentinha, não sei o quê, olha que interessante, né? Eu me olhando como ator, olha, o cara está com um andar diferente, eu nunca andei daquela maneira, é um andar de bandido, olha que legal, né? Eu me olhando 30 e tantos anos depois, olha, interessante, né? Enquanto analisando, julgando o trabalho de um ator. Não eu, Haroldo, eu não estou aqui me vangloriando, ou falando que eu fiz bonito. Não, acho interessante o processo que um ator tem ao descobrir as suas formas de representar uma personagem. Então, aquele momento, você olha, é um dado importante. A forma de andar de um bandido é diferente, né? É incrível você falar que isso aflorou espontaneamente, especialmente nessa cena, porque eu mesmo, quando eu assisti pela primeira, segunda e 20ª vezes, na hora que você vira para o Guilherme Caram, e olha para ele com aquele cinismo todo, eu imaginei que aquilo tinha sido ensaiado várias vezes, porque me dava raiva. Eu olhava e falava, gente, não é possível. O homem matou o elenco todo e volta e ainda por cima dá aquela viradinha assim. Mas, gente, não quero perder o gancho. Estou vendo muitas perguntas aí nos comentários. Para quem entrou mais tarde, quero lembrar vocês que nós vamos ler alguns desses comentários adiante. Então, continuem conosco na live. Daqui a pouco a gente faz os comentários de vocês para o nosso convidado, para o Quarentinha. Tá bom. E, como eu disse, eu não queria perder o gancho. Vamos voltar ao gancho. Esse personagem fortíssimo te trouxe algum sofrimento emocional? Olha, por incrível que pareça, não. Ao longo de outros momentos da minha vida, assim, é importante a gente descobrir que quando você faz uma personagem, ela não fica ali, né? Principalmente no teatro, mas na televisão também, né? No teatro a gente tem uma possibilidade de estudar um pouco mais. E ele não fica ali atrás das cortinas. Fechou a cortina, você vai para casa, esquece. Não funciona assim, né? Porque o trabalho do ator, você passa o dia inteiro pensando naquela personagem, né? Seja rememorando as tuas frases, né? O teu gesto, a tua voz, né? É tudo ao mesmo tempo. Então você tem um controle sobre aquilo. O que é importante é o psicológico, logicamente, né? De acordo com a tua capacidade de se ver enquanto ser humano e enquanto a personagem. Às vezes juntam e você percebe que está tudo ali. Então, você me trazia assim, olha, por que o Haroldo fez uma personagem que mata 40? Eu não tenho a mínima ideia. Até hoje eu falo assim, talvez você... Daí eu fiquei pensando, olha, de repente foi, sei lá, uma vida passada que eu tive, né? Para quem acredita nisso, né? Foi uma vida passada, o cara tá lá, foi lá e deu uma catarse toda, deu uma limpada e seguiu em frente. Não sei, né? Porque é muito difícil uma personagem desse, né? Porque eu nunca matei nem mal mato mosca ou formiga enquanto eu ando na rua, né? Eu olho para o chão para matar a formiga, então eu jamais teria essa capacidade, essa coragem de fazer isso, né? Então fica no plano do imaginário mesmo, né? E se eventualmente eu fiz isso em algum momento de outras vidas, pode ter sido expresso ali né? A gente atrai, tudo assim, na vida a gente atrai muito aquilo que a gente já viveu. Seja nessa ou em outras encarnações, a gente meio que rememora. Você pode ficar naquilo, né? Eu tive outras personagens importantes da minha vida, da minha carreira, que estão até hoje, né? O meu Pelé de Lima está até hoje. As pessoas falam, legal, até hoje. Tá, legal, né? Mas, né? Já foi, né? Para mim é um período jurássico da minha vida, né?
de muito tempo atrás, né? Mas ao mesmo tempo é legal, porque ficou no imaginário, na emoção, na energia das pessoas. O Então, pessoal tá a lembrando figura do meu pé de laranja lima aí nos comentários muito, também. até hoje. Às vezes eu boto uma fotinho, ou uma pessoa me marca de uma foto que eu tenho, não sei o quê, vai lá, tudo, que legal, que lembro. E faz 50 anos, cara. É Nós muito vamos, tempo. nós vamos abrir uma janela só para o meu pé de laranja lima daqui a pouco também. Quem tem saudades dessa produção, fique conosco e chame também quem não está conosco e gosta dessas memórias. Agora, um pouquinho sobre as gravações, Haroldo, o que chama atenção nas cenas do Quarentinha é a quantidade de cenas noturnas, o que é natural para um bandoleiro, né? A que horas exatamente essas cenas eram gravadas? Onde eram aqueles matagais em que o Quarentinha sempre aparecia? Como era o contexto? Pois a maioria das cenas eram noturnas, sim. Acho que para trazer um pouco essa coisa do soturno, né? Do medo, né? Que está escondido atrás das árvores, tem tudo isso, né? Aí tem uma coisa da própria escritura e da própria direção, que eu acho que foi acertada, né? Acho que tem uma ou duas cenas, uma hora que eu mato o Jonas Mello lá, né? Nosso querido, saudoso, né? Que nos deixou há alguns dias atrás, né? Aquela foi uma cena diurna e até aquela que eu estou passando lá na pontezinha. O resto é tudo noturno, se não me engano. Eu me lembro até uma cena que eu estava na porta da casa da Beija, né, com um chapéu, naquele momento estava usando chapéu, que estava, né, chovendo. Eu não sei se era chuva de verdade ou se era caminhão de coisa, eu não lembro direito. Mas eu estava com febre de quase 40 graus. Aquela cena em que você e a Maitê finalmente se encontram? Eu estou assim, fora da casa, olhando para a casa da Beija, numa cena externa, noturna. Eu estava com febre de 40 graus, eu não falei para ninguém. Né? Em outros momentos, você, cara, vou pro hospital, vou para, né, pro pronto-socorro, tomar um negócio, nada. Então, assim, eu banquei o durão, né? E ninguém ficou sabendo. Agora, eu estava lá tremendo debaixo daquela chuva, né, me molhando com coisa de 40 graus. Então a gente passa, às vezes, algumas situações, né, que ninguém sabe, né? É só a gente, enquanto ator, ou as pessoas envolvidas, é quem sabe da dificuldade que, às vezes, a gente vê tudo bonitinho, certinho, não sabe que demorou horas para você esperando aquela cena. Né? Porque na televisão, você espera muito. Você vai lá às 8 horas da manhã, você vai gravar às 4 da tarde. Né? Hoje em dia, a gente tenta de alguma maneira, né, a produção ficou tão, né, sofisticada, que às vezes você consegue gravar, chegou, gravou, vai embora. Né? Mas mesmo assim tem um volume muito grande. Às vezes quebra lá a câmera, a luz não está boa, o ator atrasou, tem uma série de dados que fazem parte desse processo. Né? Mas é interessante saber que a gente, enquanto ator, tem muita dificuldade para deixar o produto final chegar lá na tua casa, você sentado no seu sofá, que bonito, que bom, que ruim, né? Então, essas imagens noturnas, uma delas que me chamou a atenção foi essa, né? Deu com febre de 40 graus. E foi difícil, mas a gente encara, né? E vai. Pouco depois essa é a profissão de ator. Pouco depois dessa cena em que você está agora revelando para nós, né, com febre de 40 graus, na porta do Liceu da Beija, pouco depois dessa cena, você aparece e tenta violentar, você não, o Quarentinha tenta violentar a personagem da Maitê Proença. Essa sequência, existiu um hiato, um intervalo entre as duas, né? Uma foi gravada fora, outra em estúdio. Quando você participou de estúdio, você já estava recuperado? Com certeza. Acho que foi esse dia porque assim, todas as cenas noturnas foram gravadas em 1 ou 2 dias, né? Como eram cenas externas e tal, se não me engano. Depois é que eu voltei, acho que eu gravei poucos dias, eu não gravei muito tempo, né? Porque eram poucas cenas, eu não tinha, deve ter sido umas 10 cenas, eu não lembro direito, mais ou menos isso. Né? E aí eu gravei em 2, 3 dias externas e acho que um dia interna, né? no estúdio. Então, eu não lembro se eu fiquei saudável antes ou depois, mas no dia que eu me encontro lá com a Maitê, né, na personagem Dona Beija, eu estava tranquilo, estava bem. Então, foi legal.
Essa cena é praticamente também o arremate. Ela foi ao ar no último ou no penúltimo capítulo, se não me engano. Acho que sim. Antes de ela acontecer, e antes de acontecer também a cena que nós já citamos com Guilherme Caran, que era o Dr. Hans na novela, você sumiu. O seu personagem mata o personagem do Jonas Mello, o promotor José Carneiro de Mendonça. Você dá um tempo e retorna no último capítulo. No começo, no começo não, porque você já entrou no final, mas esse regresso era programado mesmo para o último capítulo, ou a repercussão positiva do personagem fez com que clamassem pela volta dele? Talvez, eu não sei. Eu não saberia te responder hoje, né, o que aconteceu. Mas acontece muito isso. Em novela tem muito disso. Né? Às vezes uma personagem está lá apagado e o ator é bom, ou a cena funcionou, né? O diretor ou o autor muda para, opa, vamos aproveitar isso aqui que deu certo. Então, provavelmente pode até ter acontecido isso. Eu não sei te responder. Mas se foi, acho que, né, foi acertado, né? Enquanto personagem, enquanto, né, enquanto obra artística, acho que foi uma personagem importante, apesar de pequena, né, de ter pouca cena, né, enquanto ator, mas ele era muito falado, né, então ficava nesse imaginário das pessoas, né, e trouxe uma culminância na energia da própria Beija, né, olha, eu cansei da vida, me mate. E ele não queria matar, ele queria outra coisa, né? Ele matou todo mundo em volta, mas para chegar na Beija, olha, já ouvi muito a dona Beija, eu quero ela, né? Então, tinha isso, né? Então, o que é que chega uma pessoa, né? O que é que o cara... Né? Lógico, a dona Beija era admirada e desejada, né, por todos, de alguma maneira. Né? E não menos pelo Quarentinha também, né? O tema de abertura da novela falava isso, era quase a narrativa da novela inteira, né? Mas, Haroldo, sim, desculpa, teve um delay aqui na conexão. Eu queria saber, você fala naturalmente você vai se lembrar de uma cena em que você gravou com 40 graus de febre, mas outras cenas de peso nessa novela também ficaram marcadas na sua memória? Você consegue se lembrar com detalhes? Por exemplo, da cena da morte do José Carneiro de Mendonça? Daquela perseguição? Porque ela também é uma das cenas antológicas da novela, não é? Você se lembra como é que foi feita a sequência? Que ela é uma cena muito complicada. Com o Jonas Mello, é isso? Com o Jonas Mello, isso. Tá, eu não lembro direito do nome das personagens. Né, mas assim... não, tudo bem. Assim, toda a sequência gravada, eu não participei, né? Dessa correria atrás do Quarentinha, que eram outras pessoas, outros personagens. Eu só aparecia naquele momento atrás do arbusto e enfiava as duas facas na personagem do Jonas Mello, né? E aquele olhar de sanguinário, né? Então, assim, foi muito rápido aquilo tudo. Eu não tive o contato, né? O problema o problema não, faz parte do nosso trabalho, né? Enquanto ator. Às vezes você faz uma cena que você não teve contato com aquele ator, com aquela situação. Então você tem que trazer toda aquela energia do que foi passado, imaginar, para trazer aquela emoção para aquele momento. Né? Então, se ele soubesse que estava sendo perseguido, ele correu durante 2, 3, 5 dias pela floresta, né? Então o próprio movimento do ator é diferente. Né? Então, é difícil, às vezes, a gente ter essa noção e ter essa capacidade de perceber todas essas situações. Né? Não é fácil. Então, se você tem um bom diretor, você fala, olha, presta atenção, o cara está vindo dali, a gente já gravou essa cena, aconteceu isso, isso, isso. Então, um bom diretor fala isso para você, ele te dá algumas dicas, porque ele passou aquilo, eu não. Né? Eu só tenho o papel, né? Que tá lá a cena, eu já estou em seguida fazendo aquela cena, mas o diretor ou outros atores do elenco sabem daquilo. Então, é importante da gente, no bastidor, ter esse contato com os outros atores, diretores e tal, para saber o que está acontecendo. Então, isso acontece em poucas obras, né? Seja da televisão ou do teatro. São raras as vezes onde você encontra uma comunhão de produção e de elenco de atores. É muito difícil. Né? Então, a Dona Beija é um desses exemplos de que tudo deu certo.
apesar de todas as dificuldades que todos tinham, né? De calor, de recursos, de uma série de coisas. Né? Então, ela foi um dos exemplos. Eu não participei muito, né, porque ela não foi uma novela longa, né, eu não participei 4, 5 dias, foi muito pouco. Né? Gostaria sim de ter participado mais. Eu acho que ficaria à vontade com esse grupo de pessoas trabalhando, com certeza. Você exalta muitos pontos positivos do elenco, da produção, da composição da novela, mas qual foi sua maior dificuldade durante as gravações, ou mesmo depois delas? Olha, acho que a maior dificuldade foi a composição, né? Eu não sabia se ia dar certo, não sabia se ia conseguir fazer, era uma grande interrogação para mim, né? Porque a gente tem o medo, imagina, pagar um mico, faz o cara e todo mundo começa a rir da sua cara, porque você faz, né? É horrível para um ator. Só que a gente erra também, né? A gente não é infalível. É lógico, né, que eu tinha muito mais chance de dar errado do que dar certo, porque eu não tive conhecimento, não sabia quem era, não sabia nada. O cara me pegou, vai lá. Agora ele acreditou. E eu acreditei no que ele acreditou. Então vamos embora. Então quando bate esse tipo de coisa, as coisas funcionam. É isso que é legal, às vezes é uma comunhão sem palavra. É uma comunhão de olhar, né? Você perceber, acreditou e dá certo. Sabe, às vezes você conhece uma pessoa em poucas horas, você fala, putz, parece que a gente se conhece há anos. É mais ou menos isso. Né? Então, às vezes você entra num trabalho como esse, você se sente em casa. Você não se sente à parte disso. Né? Então, quando você tem essa comunhão de pessoas, todos lutando pelo mesmo ideal, é muito fácil de entrar. Tá? Então, eu tive essa sorte, não tive grandes dificuldades com relação a isso, a não ser o medo. Mas depois que a coisa foi, e as pessoas, né, você sente, né, o em volta e o feedback das pessoas, aí eu fiquei tranquilo. Né? Agora, tem um resultado final, né, do quanto o telespectador vai gostar disso ou não. Né, porque tem um delay, né, ou seja, você grava hoje e essa cena vai passar daqui a 10, 15, 20 dias. Às vezes uma semana, às vezes no mesmo dia. Mas naquele tempo era 10, 15 dias. Então você não sabe direito. Você fez, você não sabe a resposta disso. Né? Então é meio que, vamos lá, é um risco. Então eu acho que deu certo. Né? Foi uma das produções em que eu enquanto trabalho de ator, não tive muito receio, a não ser esse, de errar na composição. Você pode dividir com a gente alguma situação inusitada que a imprensa não contou, que ninguém sabe, que vai ser uma surpresa para todo mundo agora? Tem comentário aqui do tipo, como você foi picado por pernilongo no matagal, se você viu a voz se você ouviu a voz do Quarentinha dublada para o espanhol, tudo isso a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas isso me força a perguntar, tem alguma situação inusitada, alguma curiosidade que você pode dividir com a gente? Até posso, mas não posso falar o nome, tá? Na época, né, eu estava lá e uma das pessoas que trabalhava no elenco se engraçou comigo, né? E a gente começou a namorar. Só que a gente namorava escondido. Ninguém ficou sabendo, né? E depois eu saí de lá e fui fazer como chama? Mania de Querer, que foi uma próxima novela, em 87, se não me engano, da Manchete, né? E essa pessoa que eu tive contato, a gente namorou quase, não chegou a um ano, mas ela trabalhava numa outra novela, né? E a gente namorava escondida, a gente chegou a morar junto e tal, né? Mas ninguém ficou sabendo. Só ficaram sabendo depois que a gente se separou. Então, assim, foi um segredo que a gente manteve, né, durante esse período, né? Não sei porquê, bobagem também, né? Mas que a gente fica sempre, quando a gente... eu sempre fui muito reservado com relação às minhas... né, as minhas intimidades, né, na tua vida privada, né, e isso é importante a gente ter. Uma das coisas que a gente sofre muito enquanto ator, enquanto figura pública, é que você não tem mais vida privada. Você vai ao restaurante, você vai ao mercado, você vai ao cinema, você não é mais o Haroldo, né, você é aquele ator, artista famoso ou não, em evidência ou não, né, que vai ter que dar autógrafo, vai ter que tirar foto, né? Muitas das rugas que eu tenho aqui foram de tudo bem, vamos tirar foto, né? As rugas de tanto, é verdade, cara. Minha bochecha,
enquanto eu era pequenininho, ai, que lindinho, que bonitinho. Pô, né? Mas chega uma hora, cara, eu cansei disso, cansei, né? Chega uma hora que cansa. Né? Então, hoje em dia, eu sou um anônimo, um famoso anônimo. Né? Eu vou à rua, vou ao mercado e tal. Muita gente sabe que eu já trabalhei, mas como eu não estou mais em evidência, não estou lá fazendo sucesso numa novela, alguma coisa assim, as pessoas, legal. Então, assim, a coisa segue. Na boa. Mas a gente está querendo te relançar. A gente quer te relançar. Não sei. Uma das coisas que eu, eventualmente, né, eu gosto muito de filme, de assistir filme, muito, adoro. Se deixar, eu fico o dia inteiro assistindo filme. Né? Se eu voltasse a atuar, talvez fosse para fazer cinema. Mas eu não corri atrás. Se algum dia alguém falar, e me chamar e achar que tem a ver, né, eu até posso me propor fazer isso. Porque eu acho cinema uma linguagem interessante. Eu tive fiz dois pequenos trabalhos, né, 3 pequenos trabalhos, 2 pequenos curtas e um longa-metragem, que era uma personagem pequenininha, assim, tipo um quarentinha na vida. Um jornalista que vai lá, entregar jornal e era morto, por uns bandidos, chamado Paranoia, que fazia era Lucélia Santos, se não me engano. Né, um filme de 1900 e bolinha, sei lá, tinha 1970 e pouco. Né? Então, sim, eu gostaria, né, enquanto, né, imaginário da minha cabeça, mas eu, enquanto Haroldo, falo assim, olha, dá muito trabalho, né? Porque você tem que criar toda uma história que não é sua. Você tem que acessar energias, situações, emoções que não são suas, ou que foram suas e que você adapta para aquela situação. Eu me lembro quando eu era pequenininho e eu chorava muito. Mas como é que você chora? Não sei o quê. Eu pensava no meu avô que tinha morrido. Né? Toda vez que eu lembrava do meu avô, eu chorava. Então, é uma maneira. Então, toda vez que você tem que chorar, você tem que lembrar do seu avô que morreu. É ruim, né? De alguma maneira. Né? Por um lado, você traz uma figura que você era querida, né? Mas é triste, você tem que toda vez trazer isso. É lógico que existem técnicas outras para isso, né? Que é de você trazer essas emoções. Então, ficar revisitando algumas coisas é importante, é legal, é importante como via de autoconhecimento, a arte. Se você for apenas para ser famoso, ganhar dinheiro, cara, tu está indo para o outro lado. Está indo para o lado da tua vaidade, do teu ego, né? E você vai fazer mais mal para você e para a sociedade do que bem. Né? Então, muitos dos cursos que eu ofereci, ou dos movimentos que eu tive, era sempre para trazer para as pessoas esse olhar para dentro. Olha para si. A arte serve para isso. Não é para você ficar famoso e rico. Se ficar famoso e rico, maravilha. Mas não tome isso como a coisa mais importante. Que hoje em dia a gente transforma isso em celebridade. Né? Então a pessoa é célebre. O que ela faz? Ela não faz nada às vezes. Não? Tem uma coisa que é bobagem, é superficial. Não vai trazer nenhum bem para a sociedade. Então, a gente, enquanto formador de opinião, a gente tem sabe, a gente tem um compromisso, né, de responsabilidade sobre o que fala, sobre o que pensa e sobre o que faz. Né? Porque muita gente fala, eu gosto do Haroldo, porque ele fez a personagem isso, não sei o quê, vou vestir a roupa que ele está usando, vou matar 40, né? E daí todo mundo vai olhar para mim. Não pode. Né? Ela tem que saber separar isso. E o maior problema dos atores em dia, e quando eu revisitei alguns amigos que fazem sucesso, ou fizeram sucesso, que a gente trabalhou juntos, é a forma que tem de separação do ator e da pessoa. A pessoa, ela encarna essa figura, porque o ator tem uma aura, né? Ele tem uma figura de andar, de se posicionar, de falar, de gestos, diferente de uma pessoa normal, né? E eu perdi um pouco isso. Hoje em dia eu sou mais relaxado, mas na época você faz pose, né? Porque você não pode ficar mal na fita. Você tem que andar bem vestido, não pode não pode, cara, né? Porque vai sair na revista. Alguém vai falar mal de você, você não pode, né, tratar mal o seu público, e assim vai. Né? Haroldo, então, a gente entrou já no mérito da sua carreira e do ofício da atuação. Eu queria abrir um espaço agora para a gente ler um pouquinho os comentários. O que você acha? Tem muita gente falando sobre isso. E como você compôs... Eu estou vendo aqui, mas parou aqui. Você que está olhando aí, você está anotando...
É só Manda descer para um mim. pouquinho, pode descer Eu até o sei, mas eu não final. sei aqui, Ah, apareceu as letras. Aí eu tenho medo de apertar e a gente sai fora do ar. Já aconteceu uma vez disso numa live, então não é legal. você Tá? prefere que eu faça então as perguntas Isso. ao Faz a invés? pergunta aí. Ok. Isso. Escolhe Vamos aí. ver. Vamos ver. Não vou fazer a pergunta, mas parece que as pessoas encontraram o nome da atriz com quem você teve uma fé. Isso eu não vou tratar aqui. Frases Tá. motivadoras Vida 21. Quer saber qual a repercussão? Deixa eu reler a pergunta. Se você teve, se o seu trabalho repercutiu fora do Brasil em virtude de Dona Beija. Não. Eu sei que passou em alguns países por aí, né? Às vezes a gente não tem nem noção de onde, por onde as novelas passam, né? Por exemplo, a gente deveria, enquanto ator, receber algum dinheiro sobre, né, a, a, a venda desse produto para outros países. Então, mas eu não recebi nada, né? Então, assim, nem sei para que país foi. Porque quando você recebe, olha, passou na Espanha, passou na Itália, passou nos Estados Unidos. E você, olha, passou isso, você recebe tanto. Eu nem sei onde passou. Então, nunca tive um feedback da minha personagem de outros países. Não tenho isso, não. O Cris TGO 1979 pergunta assim: e a parceria com a Ivani Ribeiro? Aí eu também pergunto: e a parceria com a Ivani Ribeiro? A Ivani foi uma figura, né, além de ela ter uma das maiores, se não a maior telenovelista, né, dramaturgo, né, ela sabia fazer a coisa, né, ela tinha uma simplicidade, né, e criava personagens às vezes do zero, do nada, né. Ela foi uma figura importante. Eu trabalhei praticamente todas as novelas, enquanto eu trabalhei na Tupi, a maioria delas foi da Ivani. Então ela sempre guardava para mim, no cantinho do coração dela, uma personagem para mim, né? Eu acho que talvez isso tenha ficado mais forte depois do sucesso lá do Meu Pé de Laranja Lima, né? Que ela foi né, a adaptadora, né? E transformou um livro que é super pequenininho em quase 200 capítulos, né? Então, assim, ela deve ter criado várias personagens, eu não lembro direito, né, do livro e tal, mas criou muita coisa e foi muito legal, né? Então, a partir daí, a gente fica meio que como um talismã. Eu, enquanto criança, enquanto, né, ator mirim, que deu certo, que fazia sucesso, que tinha um trabalho reconhecido, fica na mente de um autor e você segue com ele, né? É como um técnico de futebol vai trazer sempre olha, aquele jogador ali, vou trazer para o meu time, quando você muda de time. É um pouco isso, né? Então, eu tenho um carinho por ela muito grande. Ela foi, né, se não fosse ela, talvez eu fizesse novelas mais esporadicamente, né? Ou talvez não tivesse tanto sucesso quanto eu tive na minha carreira. A Ivani tinha uma lista de atores prediletos, né? Tanto nos anos 70 quanto depois na Globo. Ela tinha uma admiração muito especial pelo Irving São Paulo, que já faleceu Isso. também. Você era presença constante nas novelas dela. Você acha que foi É, também um queridinho da Ivani Ribeiro? eu acho que sim. É difícil a gente falar, né? Falar pelo outro, né? Ela tinha dentro de si, talvez, né? Eu encaro isso, a forma de eu estar sempre sendo chamado, praticamente todas as novelas dela. Algumas eu não fui porque não tinha idade, né? Ela me chamou ela queria que eu fizesse o Profeta, que quem fez foi o Carlos Augusto Strasser, também já falecido, né? Só que ele era um homem, eu tinha 16, 18 anos, era muito jovem para aquilo, né? Uhum. Então, algumas eu não consegui fazer porque não dava, não tinha o physique de rolo, né? Ou seja, você não tinha a figura adequada para fazer aquela personagem. Mas ela sempre me deu. Se eu fui queridinho, eu agradeço, né? De coração. Mas as novelas, eu me lembro que quando ela fez eu não sei se ela fez todas as adaptações lá para a Rede Globo, ela chegou a indicar meu nome, mas nunca rolou. Engraçado isso, né? Não aconteceu de eu refazer algumas novelas que ela estava, né, reeditando na TV Globo, eu fazer alguma personagem. Não aconteceu. Ela E aí mesma vai chegou a ver. te procurar para te convidar para retornar a carreira de ator na televisão, pelo menos? Se não me engano, essa personagem do Irving São Paulo, se não me engano, ela tinha me chamado. E aí não rolou, né? Porque daí chegar na direção, né? Né, assim, a TV Globo é completamente da TV Tupi, muito diferente, né? Então,
tinham outras formas deles escolherem atores, né? Era outra forma, né? Ela trouxe a intenção dela, mas tinha outra maneira de lidar com isso. E eu nunca tive acesso a isso, né? Então quem me chamou foi o Erival Rossano, né? Foi outra história. Eu, na verdade, só fiz 2 novelas na TV Globo, né? A Marina, né? Que foi bem legal, foi um trabalho também interessante, que eu me casava com uma negra, né? Que foi a Iris Nascimento, né? Foi muito polêmico na época e tal, mas com a novela não fez um grande sucesso, era uma novela das 6, aquilo ficou meio que num plano mais morno. Se fosse uma novela das 8, tinha bombado, né? Então, assim, tudo depende da tua personagem, se é uma novela, né, do horário nobre ou não. Tem uma série de coisas, de dados que fazem com que a tua carreira ela seja mais, né, evidente, né, mais bem sucedida do que outras. Então eu me lembro que eu tive poucas novelas onde eu tive essa possibilidade de estar mais em evidência. Você acabou respondendo. Desculpa, você acabou respondendo a pergunta do Edson Vilares, que mora aí perto de você, no interior de São Paulo, sobre a novela Marina. Ele queria saber da sua avaliação a respeito dessa novela. A Florinda Mendonça pergunta qual foi a repercussão. Você chegou a comentar isso já conosco, mas as pessoas tinham medo do Quarentinha na Rua, voltando agora para o recorte da Beija? Olha, eu acho que eu era tão diferente, né, da composição na rua, que eu acho que eu nem me lembro de ter sido abordado na rua. Eu não me lembro, faz muito tempo. Tá? Eu me lembro da repercussão que havia, né? Mas eu não me lembro de ter assim, eu tô com medo, né? Porque a gente sempre tem um feedback, né? Você fez, mas eu não me lembro. Eu não posso te falar com certeza do que aconteceu na época, não. Perfeitamente. Nós vamos, pessoal, continuar lendo alguns comentários, vamos voltar um pouquinho para o nosso roteiro, mas vamos continuar falando no decorrer da nossa conversa sobre os comentários de vocês. Chamem quem gosta de Haroldo Bota e da história da TV brasileira para colaborarem com a nossa entrevista. Seguinte, falando da sua carreira, aproveitando a linha que os nossos seguidores inauguraram, como você foi parar na televisão? A gente falou muito sobre o fim da sua carreira, mas sobre o início a gente falou muito pouco. Você tinha 8 anos de idade e foi para a Record. Como que isso aconteceu? Olha, meu avô, meu querido avô, já falecido, né? Ele leu um recorte no jornal, né? Um jornal de grande circulação em São Paulo. Eu morava lá à época. E ele falou, olha, a TV Record está procurando um menino, né, de 8 a 10 anos de idade, né, moreno, ou seja, com alguns aspectos físicos, e vai ter um teste lá, tal dia, tal hora. E deu o recorte para minha mãe e falei, tá bom, eu nunca tinha pensado em ser ator, nem minha mãe, nem meu pai, nada. Ninguém era artista na minha família. E aí, ela me levou, minha mãe me levou, e tinham 300 crianças para fazer o teste. Né? Eu fui, acho que o terceiro ou quarto, se não me engano. Quem fez o teste foi o Fernando Torres, né? Falecido Fernando Torres, e o também falecido Walter Avancini, né? Que foram os diretores da novela. E aí eu fui lá, e foi muito interessante, né? Eles me deram lá um texto, olha, nem texto me deram, me falaram, olha, vai lá, faz uma cena, faz conta que você se perdeu da sua mãe, e você está na rua, e você tem que sair pedindo dinheiro, porque você está sem dinheiro, está com fome. E eu comecei a falar, e comecei a improvisar, e comecei a chorar, e aí os caras falaram assim, é você. Né? Eu fui o terceiro da fila de 300, literalmente. É você, mas a gente vai ter que fazer o teste com todos os outros. E eu fiquei lá horas esperando lá, né, o desfecho lá dos 300 fazerem o teste. E fui escolhido. Né? Então, e aí, começou a minha carreira. Então, que legal, interessante. Né? Não sabia o que era aquilo. Mas eu nasci para aquilo. Né? Naquele momento, falei, olha, é o meu destino. Né? Sabia decorar, sabia, de alguma maneira, interpretar, né, o que me era pedido. É lógico, com uma limitação de uma criança, né, de um entendimento, mas era uma criança, né, e que sabia fazer as coisas que eles pediam. Então foi muito legal isso. Né. Depois fiz mais outra novela na Record, depois eu fui para Tupi, fiz As Bruxas, e aí fiz um novo teste para fazer o Meu Pé de Laranja Lima.
né? Porque eu sempre fui um menininho, né? Moreninho, bonito, né? Um timidozinho e tal. E quando foi fazer o teste pro meu Pelano Lima, que era um garoto espevitado, extrovertido, até as pessoas ficaram assim, nossa, mas como, né? Então, assim, legal de saber que, enquanto pequeno, tinha esse talento, essa capacidade de atuar, né? Isso foi reconhecido ao longo do tempo, né? E em algumas novelas, né? E peças de teatro. Me desculpe, o autor da pergunta, eu peço desculpas a ele, porque ele fez essa pergunta há mais tempo atrás e eu acabei me perdendo aqui no meio dos outros comentários. Ele fala Uhum. sobre o fato de a Maria Isabel de Lisandro estar em As Bruxas, que você acabou de citar, e também ele Uhum. coloca que ela esteve em Dona Beija. Ele quer saber se houve um reencontro entre vocês, esse autor, cujo nome me escapou, perdão, se houve esse reencontro entre vocês e como ele teria sido em Dona Beija. Olha, eu acho que em Dona Beija eu não me lembro. Eu não me lembro de ter. Porque, assim, quando a gente faz as cenas, são geralmente com os atores que estão ali marcados para aquela situação. Então, muitos dos atores que fizeram a novela, eu não tive nem contato. Às vezes amigos e tal, não tive contato. Então, eram só aqueles que estavam ali, faziam as mesmas cenas ou cenas do dia, né? Então, provavelmente eu não devo ter me encontrado com ela, eu não me lembro, né? Mas assim, é lógico, a gente está sempre se reencontrando com outros atores, né? Como a gente fez várias, né? Eu fiz várias novelas e tal, a gente está sempre se trombando, né? Está sempre se encontrando. Mas eu não me lembro da Maria Isabel de Lisandro nesse momento, eu acho que não. A gente não fez parte do mesmo. Porque assim, como eu não fiz parte do início, quando você senta com um elenco para saber qual é a tua personagem, né? Você se conhece, oi, tudo bem, né? E ao longo do tempo, se você vai tendo contato, né? E vai sendo amigo de uns ou de outros, ou mesmo no final da novela, quando tem o último capítulo, você senta lá, toma uma, festeja e tal. Eu não tive isso. Nem o Uhum. início, nem o fim. Né? Eu gravei e voltei para São Paulo. Então, eu não tive esse contato com o elenco, né, como um todo, só aqueles poucos com que eu contracenei. Agradeço a quem fez. A pergunta está respondida e eu agradeço e peço mais uma vez perdão por ter fugido o nome do autor da pergunta, que foi super interessante. A gente estava falando sobre a sua atuação mirim nas telenovelas, e você disse que não sabia muito bem o que era aquilo, mas na sua cabeça, o que era aquilo naquele tempo? Pois é, o grande barato que eu agradeço, assim, hoje em dia a gente vê algumas situações de atores mirins que crescem e têm problemas sérios, né? Principalmente os de fora, né? Os daqui eu não tive contato, não sei para onde a vida deles se encaminhou, né? Então, assim, eu me lembro quando eu fiz o meu Pele Angelino, e foi um sucesso nacional, que eu não poder sair na rua, eu não fiquei, que eu me lembre, eu não fiquei, sabe, envaidecido daquilo. Né? Porque o sucesso ele é muito legal, mas ele é, ele é complicado. Né? O sucesso ele te tira do chão e você acha que você é melhor do que as outras pessoas. E eu, em algum momento, um pouco maior, quando eu vim para a Globo, eu senti um pouco isso. Né? Porque eu trabalhei durante 10 anos na TV Tupi e o reconhecimento era grande, mas não tanto quanto da Rede Globo. Porque quando eu fui para a Globo, você saía na rua, as pessoas sabiam o que era você, mesmo que seja uma personagem pequena, só que te paravam em qualquer lugar. E aí você começa, daí assim, aí você é chamado para ir ao restaurante, às vezes você não precisa pagar a conta, porque o cara vai tirar foto, vai botar lá no coisa, você é chamado para pré-estreia, você é chamado para. Você vai pegar um avião, o cara te põe na fila, você não pega a fila, você vai ao banco, o caixa fala assim, não, pode deixar aí que eu faço para você. Então você começa a ter uns privilégios, né, que você começa a achar que você é um pouco melhor do que os outros. E aí que Isso a porca torce o rabo. Né? A maioria dos atores, eu vi muita gente subir como um meteoro e da mesma maneira cair e ir para o fundo do poço e ser esquecido. Eu Mas vi isso te muita gente trouxe, assim. você chegou a ter essa sensação de deslumbramento? Tive. Em algum momento tive isso, e mesmo quando eu fiz a novela Marina, e depois eu fiquei um ano desempregado.
Eu fiz a Marina, que foi um personagem legal, e falei, não, você vai entrar na próxima novela. Ah, tá, maravilha. Já era para ser pro mês que vem. Ah, não, você não vai entrar nessa, você vai entrar na das 7. Ah, não, você vai entrar na das 6. Eu fiquei um ano esperando essa novela aparecer. E aí, né, graças a Deus eu tinha um dinheiro que eu tinha guardado, né, e deu para me manter durante esse ano. Porque é aquela coisa, se você não trabalha, se você não guarda, você fica desempregado, você volta a estaca zero, meu. Uhum. Né? Eu nunca tive, não tinha minha família classe média. Meu pai trabalhava, ganhava um salário, pagava as contas, nunca foi de sobrar. Né? Então, eu tive essa possibilidade de ter esse ano aí segurando as pontas. Né? E aí me chamaram para fazer uma novela chamada Mania de O Querer? Amor. Como chama? Não. O Amor. Nossa, esqueci, posso lembrar. O Amor é Nosso. Do, foi com o Fábio Júnior e com a. Não lembro agora. Faz tanto tempo, 1981. Desculpe. Não Tá? tem problema. E aí o autor era o Roberto Freire, né, que nunca tinha escrito uma novela, né, e aí botou 80 personagens. Geralmente uma novela tem 40, 50, hoje em dia tem até mais, né, porque tem vários autores, né, eles têm uma capacidade maior de administrar e já tem um conhecimento, uma sabedoria de como fazer uma novela, já tem uma metodologia. Antigamente era, vamos lá, vamos ver no que dá. Né? E o cara botou 80 atores. Só que chegou no meio da novela, não estava fazendo sucesso, ele não sabia o que fazer com um monte de gente. Ele, né, o diretor, o autor, né, a direção da casa, falou assim: olha, tira metade do elenco. E eu estava nessa metade. Né? Então, assim, muito louco, né? Meu E eu Deus. entrei né, pela porta da frente da Rede Globo e saí pela porta dos fundos. E isso eu, enquanto ator, enquanto, né, a minha carreira, a minha história, não, isso não pode acontecer, né? Então aquilo ficou uma indignação dentro de mim que eu não aceitava aquilo, né? Que tem a ver com o nosso ego, né? Não, eu não aceito isso, né? Eu mereço mais do que isso. E só fui perceber isso uns 7, 8 anos depois. Falei, cara, que bom que eu saí pela porta dos fundos, né? Eu me descobri como outra pessoa, né? Então, às vezes a gente tem o sucesso é muito bom, mas ele te aprisiona, né, num pedestal ou numa redoma, enquanto ser, né, que você se perde. Eu vejo muito isso. Não só na arte. A arte né, ela está muito mais em evidência que qualquer outra profissão. Mas em qualquer lugar que você vá, se a pessoa está lá naquilo lá, ela está naquela casca, ela está presa. A percepção do sucesso veio na Globo. Mas e a percepção da TV? Quando você, porque né, é natural que você, enquanto criança, não soubesse o que estava acontecendo. Mas quando é que você passou a saber que estava na televisão, que você era um ator e que existia ficção e realidade? Enquanto ator de TV, eu acho que eu não cheguei até essa consciência né, me vendo lá para trás, olha, eu não tinha consciência disso. A gente é muito jovem, né? É lógico que eu comecei a trabalhar desde pequeno e isso, né, foi minha profissão durante muito tempo. Então, dos 8 anos até os 20 anos de idade, quando eu fui para a Globo, né, já tinha 12 anos de carreira. Não é muito, mas também não é pouco, né? Mas enquanto capacidade de assimilar psicologicamente, ou do quanto você é enquanto ser humano, e ter essa percepção do que é o sucesso, do que é a TV, da importância que você tem, isso eu acho que eu não tive essa consciência. Tive só depois que saí dela. Né? E você começa a olhar de fora, você percebe o que é aquele veículo. Né? Que é uma máquina de fazer doido, na verdade. Né? A máquina da TV, ela te engole. Né? Porque tem todo um processo que te pasteuriza. Né? Eu me lembro quando fui fazer, uma das coisas que eu fiz, que foi, logo quando tinha uns 24 anos de idade, eu fui fazer telecurso segundo grau. Né? Fazer peças de teatro, uma peça de teatro completamente alternativa, e depois fui fazer o telecurso segundo grau, onde o fio do cabelo não podia sair do lugar. Era um bonequinho que falava. Né? Eu apresentava aulas de matemática. Tinha um professor que dava as aulas e eu era o cara. Né? Então, assim, você tinha que fazer tudo certinho, bonitinho. Você não podia sair fora 1 milímetro.
Era muito engraçado, ao mesmo tempo, você viver aquilo, tá tudo bem, mas pagava minhas contas. Então, a gente, enquanto ator, enquanto pessoa, a gente sempre passa por isso. Ah, mas eu preciso pagar minhas contas. Ah, eu preciso pagar minhas contas. E isso, né, se modificou radicalmente aos meus 30 anos de idade. Se vocês quiserem saber, eu até conto. Né? Foi Por exatamente um favor. momento de virada na minha vida, onde eu larguei tudo, literalmente. Né? Fazendo uma peça de teatro. E eu tive, né, com 30 anos de idade, né, para quem estuda astrologia, é chamada Revolução de Saturno. Com uns 29, 30 anos de idade, quem está passando por isso, tem uma mudança muito significativa na vida. Ou você tem essa mudança, ou você cresce a barriga e vai empurrando com a barriga a vida. Né? Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de ler um monte de coisa, né, de religiões, de filosofias, de vida, né, e de perceber que eu estava passando um momento muito especial, específico, né, e eu fazia uma peça no Teatro do SESI, na Vila Paulista, chamado Confusão na Cidade. Eu já tinha participado de um grupo de pessoas que fazia um teatro alternativo, e eu fui expulso desse grupo, porque eu comecei a me manifestar. Até então, o quietinho, o mudinho, que não falava nada, começou a falar. E a gente estava passando um processo naquele momento a gente estava revisitando os anos da ditadura, né? Anos de 68, né? A maioridade de 68, que era o nome da peça. Então, todo esse processo, as pessoas envolvidas, algumas delas, estavam num processo daqueles que estavam repetindo os processos ditatoriais de seres que estavam no poder. E eu comecei a me manifestar, falei assim, pô, esse cara é meu amigo, a gente come junto, não sei o quê, e o cara está agindo comigo e com o grupo como se fosse um general. Né? E eu falei assim, não, cara, tá errado, não é assim. Né? E aí as pessoas começaram a se, opa, peraí, e eu fui expulso do grupo. Né? Amorosamente, de uma certa maneira. Né? Mas tinha uma mesa, tinha um pão e tinha uma garrafa de vinho. E 13 pessoas em volta dessa mesa quando eu fui expulso. Então, para mim, tem um simbolismo muito grande. A Bíblia, naquele momento, a figura de Jesus foi muito forte para mim. Né? E aí, quando eu li aquelas coisas da vida dele, né? Ele pode ser uma figura histórica, uma figura religiosa, não importa. Para mim, importou não só dele, mas de vários outros grandes mestres da história. E aí, a figura dele falou assim, cara, se você quer encontrar o reino dos céus, abandona né, a tua vaidade, o teu dinheiro, a tua família, tudo, e me segue. E eu fiz isso, cara. Né? Fiz isso. Né? Me chamaram de louco. Né? E tinham todas as razões para me chamar de louco. Né? Porque eu dei tudo que eu tinha na minha vida. Estava casado, me separei, queria morar numa comunidade. Ou seja, tive uma posição radical completa. Mas você Parei chegou de a ser morar em uma ator. comunidade, não? Não consegui. Não, eu cheguei a ter algumas manifestações, né? Passar alguns dias, e foi pedido, eu pedi para morar nesse local, e não me deixaram. Então, assim, tem algumas situações na vida que a gente vai aprendendo, né? Quando você tenta um movimento e tem um movimento reverso e você não consegue fazer aquilo, naquele momento você se sente rejeitado, né, meio fora do ninho, né, mas ao longo do tempo você percebe que não era aquele momento, não era para ser aquilo, mas aquilo foi guardado dentro de mim. Então, ao longo de todos esses 30 anos, eu meio que, ao longo das minhas relações pessoais, né, de família, de amizade ou de trabalho, eu sempre fui aquele que abdiquei do meu ser, do meu querer, para estar à disposição da situação. E isso muito a filosofia oriental me deu. Né? Eu me tornei um consultor de Feng Shui, que é baseado na filosofia oriental. Né? E que é muito difícil para nós, ocidentais, termos essa capacidade de perceber que a vida não é só ação, ela é também contemplação. A gente está sempre na loucura, né? Eu faço muitas consultorias para as pessoas. E ela fala assim, minha vida está uma loucura. Está uma loucura mesmo, porque você trabalhava às 8 horas da manhã, né? Sai correndo, não vê o filho, fala mal com o marido, com a esposa, e ganha muito dinheiro, é famoso, mas não vive a vida. Não vive a vida. Ela não se percebe enquanto... eu sempre pergunto para as pessoas, escuta, você consegue parar e ficar quieto sem ficar com problemas?
Porque a gente tem sempre uma coisa assim, eu preciso estar produzindo para ser alguém. E quando você fica sem fazer nada, fala assim, não, meu Deus, né? Eu vou entrar em depressão, e vou me matar. E as pessoas, né? A sociedade moderna tem um pouco isso. Né? Se você não está em evidência, se você não está fazendo, você entra em depressão. Mas, Porque você precisa produzir. mas além da consultoria de Feng Shui, o que mais você faz hoje? Eu virei ativista animal e ambiental. Uhum. Né? Aqui na minha cidade, né? Eu já tive, de alguma maneira, mais envolvido com essa história de morar no mato, de plantar, de viver num sítio, ou seja, toda essa energia mais alternativa, de construir a casa com as próprias mãos, né? Eu tive essas oportunidades. E aqui na cidade onde eu moro, eu só vim para cá porque o meu pai ficou doente em 2005, em estado terminal, eu morava em Alto Paraíso, num sítio, né? Era outra história. E aí ele estava em estado terminal e ele, antes de morrer, me pediu, escuta, você fica aqui morando com a sua mãe e minhas 3 irmãs, que as 3 irmãs moravam aqui, né, na mesma cidade? E eu falei assim, tá bom, eu fico. Né? Abdiquei de uma vida, né, custou meu casamento naquela época, né? Eu já tive 4 histórias, né, amorosas, né, 4 casamentos, e aquele foi meu terceiro. E custou, né? Porque assim, a gente faz algumas escolhas. Custou todo o meu processo de vida, do que eu queria, dos meus desejos, para estar aqui com minha mãe. Estou há 15 anos com ela. Né? E minhas 2 tias já morreram, ficou mais uma só. Então, eu estou aqui. E durante todo esse processo, eu vi a cidade sendo conivente com o descaso com o meio ambiente e com os animais, principalmente. Então eu fui contra o rodeio, consegui parar o rodeio aqui, já fui ameaçado de morte, já me pegaram, já me agrediram, já me xingaram. Cara, você não, né, ativista ambiental no Brasil, né, ativista bom, é ativista morto. Não é de rir, mas né? é uma frase... Infelizmente é essa energia, porque a gente não tem essa capacidade de perceber o quanto o meio ambiente está sendo vilipendiado. Né? E eu me manifestei com os animais, com outras situações, com poluição do rio, com corte de ar, um monte de coisa. E aí, de alguma maneira, as pessoas gostam de mim, pelo trabalho que eu desenvolvo, voluntariamente, e outras pessoas, geralmente do poder público, me odeiam. E quem a segue, né? Porque você fica apertando o calo delas. Então já arrumei encrenca aqui com metade da cidade. Agora, a outra metade, legal, Haroldo, né? Mas assim, quando você se expõe muito, você também tem um retorno, tanto positivo quanto negativo. E isso vale para o trabalho de um ator também, né? Tem muita gente que vai te gostar e muita gente que vai te odiar, vai ser o hater da vida, né? Ah, o cara é bonitinho demais, o cara faz sucesso, o cara tá com tal pessoa, e ele vai lá te esculachar, porque ele não se resolveu. Então, hoje em dia, a energia da internet ela é muito maluca, porque deu voz a todo mundo. Então, todo mundo atrás do computador pode falar o que quiser, e não é bem assim. Tem várias pessoas que aqui já me caluniaram, já me injuriaram, e eu nunca processei ninguém. Por quê? Nunca. Porque o meu coração diz assim, cara, não é isso. Tá? Eu podia estar milionário, tem mais de 100 pessoas, que eu tenho tudo anotado, os prints da vida. Eu nunca sentei na frente de um promotor, do juiz, nada disso, eu vou chamar um advogado para isso. Eu espero que essas pessoas algum dia percebam que isso que elas estão fazendo faz mal para elas. Porque elas estão criando, né? Isso é ciência, é geração, é ação e reação. O universo trabalha dessa maneira. Se você manda um recado, esse recado volta para você, nem sempre pela mesma pessoa. A sua iniciativa te dá aí. A sua iniciativa, não digo em relação a esses ataques pessoais que você sofreu, mas dentro da sua atuação enquanto ativista ambiental, enquanto defensor da causa animal, acabou te levando para a política nesse município onde você mora hoje, né? Município de São Pedro, no interior de São Paulo. Você foi candidato a vereador na eleição de 2016, correto? E agora... Eu fui pré-candidato a prefeito, louco, completamente louco, né? Assim, eu fiquei 20 anos sem votar. 20 anos. Quando eu abandonei tudo, eu fiquei sem votar. Eu vivi alternativamente. Né? Eu era um maluco beleza.
tá? Circulando por aí com a roupa do corpo, né? Conhecendo muita gente, fazia pão, às vezes viajava, encontrava uma pessoa na rua, oi, tudo bem, quem é você? As pessoas não me conheciam mais, porque eu estava fora né, da evidência da novela. Oi, tudo bem? Ah, vamos lá para casa. E aí eu fazia um pão, eu já fazia o feng shui, ou seja, eu arrumava a casa da pessoa intuitivamente, deixava tudo bonitinho, arrumado, e aí ficava 3, 4, 5 dias, uma semana, e seguia em frente. Eu passei muitos anos fazendo isso. E eu nunca, depois que eu abandonei minha profissão, eu nunca mais cobrei pelo que fazia. Cada um dava o que queria, seja fazendo consultoria de Feng Shui, seja fazendo pão, ou seja dando aula de teatro. Até hoje eu trabalho assim. Né? Durante um pequeno período, eu falo assim, olha, cobre tanto, não sei o quê, mas quando uma pessoa não tem, a pessoa dá quanto quer. Né? Então, eu nunca mais tive essa relação com dinheiro, né? Porque essa coisa da mercadoria, de você, enquanto ser humano, enquanto ator, enquanto pensante, de que maneira você vende a si próprio? Em algum nível você vai se vender. Né? Seja intelectualmente, seja o teu físico, seja a tua beleza, seja o que for. Você vai ter que vender o teu produto. Qual que é o teu produto? Agora, quando a gente se vê enquanto ser humano, mas quanto custa a tua vida? Quanto custa a tua vida do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho, ou de um animal, ou de uma árvore? Não tem preço. Na hora que você começa a perceber que existe né, uma coisa um pouco maior, um pouco além do que a gente vê, né, pelos olhos físicos, você começa a perceber que não dá para você, né, agir. Ah, tá tudo bem. Não é mais assim. Então, isso, de alguma maneira, é um grande peso para mim. E, ao mesmo tempo, uma grande liberdade. Eu tenho esses dois lados que eu tenho que conviver. Né? Não é fácil. Hoje em dia eu rio, e rio dos caras que me ameaçaram. Eu rio. Eu não tenho mais medo da morte. Se o cara quiser me matar porque eu sou contra, tudo bem, faz parte. E a política tem muito disso. No nosso país tem isso. Quantos não morreram agora, né? Vereadores, não sei o quê, morreram, foram mortos. Né? E a gente tem histórias aí por causa da política. Então eu fiquei 20 anos sem votar. Esse atual prefeito que agora está saindo, ele veio bater na minha porta. Ó, eu quero o seu voto. Ah, tá bom, chega aí. Estou há 20 anos sem votar. Vou votar em você, né? Vou dar uma chance, né? Estou aqui, estava com um movimento de fazer de montar uma ecovila aqui em São Pedro. Falei assim, de repente, se precisar de um trator, de um caminhão de terra, qualquer pessoa aqui na cidade tem direito, eu quero. Não quero cargo, não quero dinheiro, não quero nada. Só quero, no mínimo, fazer, olha, sentar com você e repensar um pouco o problema ambiental na cidade. Ah, não, maravilha, vamos lá. Fiquei 1 ano e 2 meses para falar com ele. Ele não me recebia. Eu estava com um grupo de 20 pessoas aqui na cidade que dava curso de comida, de posse animal, de tudo, de construção, de tudo que você possa imaginar. 20 pessoas. Eu pedi um espaço para ele, para dar curso gratuitamente para a cidade. Ele falou assim, olha, não tem ninguém para abrir a porta do museu lá, onde tinha lá o auditório. Cara, não. É curioso não, que não. alguém com uma visão tão altruísta e espiritualizada tenha feito um personagem como esse sobre o qual nós conversamos hoje, né, Haroldo? Assim, mas são os extremos. É o fogo e a água. É a yin e yang. Mas o grande barato do yin e do yang é que, assim, se você escolher, escolha o da luz. Porque a escuridão está com você. Né? E se você, né, porque o que integra o masculino e o feminino, o bem e o mal, o claro e o escuro, é o chamado Tao, que está associado à energia do vazio. O nosso ego, ele está sempre preenchendo. Então você compra um quadro para botar na parede, um abajur, uma planta, uma mesa, você compra um carro, você viaja, você tem sexo, você tem dinheiro, você tem tudo aquilo. Você preenche a tua vida. E quando você fala do vazio, você fala da morte, do ego. Que isso para um ator é a morte. Vai falar para ele que ele não pode ser vaidoso, que ele não pode andar na moda, que ele não pode ter a Ferrari dele, que ele não pode morar numa cobertura de Copacabana, que ele não merece o sucesso e tudo que venha junto com isso. Para ele é morte. Essa sua colocação é a mesma coisa que dizer que você não voltaria para a TV? Pois é, né? A entrada na política tem a ver com isso. Se eu voltar para a televisão, para o teatro, ou para o cinema, tem um pouco dessa carga de energia que é a máquina, o sistema, que vai te engolir, você é mais um. E para você expressar eventualmente
o teu bem, você vai bater de frente com situações e falar, olha, cara, você vai ter que fazer tal coisa aqui e abdicar daquilo que você acredita. Então, assim, se você vai trabalhar na Rede Globo, quem vai pagar o teu salário? É a Coca-Cola, é o McDonald's, ou qualquer outra grande empresa, e a maioria delas está pouco se lixando para o meio ambiente. Então, eu, como pensador, como figura aqui na minha... quem me paga? Então, você tem que ficar quieto. Você não pode falar. Né? Então, existe, sim, um controle de quem é empregado, que você não pode se expressar de determinadas maneiras. Né? Então, eu, graças a Deus, eu tenho essa liberdade de falar o que eu quiser. Lógico que eu levo bordoada, né? Mas o grande barato da coisa é que eu nunca fui processado, nunca processei ninguém e nunca fui processado, porque não atinjo a figura pessoal. Eu falo de ideias ou de problemas que estão acontecendo na nossa cidade ou no nosso país. Aqui na cidade, que é uma cidade de 40 mil habitantes, você encontra com essas pessoas, com os problemas do dia a dia. Eu sou paulistano, mas toda vez que eu vou para São Paulo, você é mais um. Você vê o problema do Rio Tietê, extremamente poluído, né? Você chega na cidade, é uma camada preta de poluição, você vê a pobreza, você vê a riqueza, você vê o assalto, você vê a violência, e às vezes você se sente impotente para isso. E aqui, enquanto figura, enquanto cidadão, eu consegui várias pequenas coisas, né, me manifestando. Eu já fiquei na frente de um trator para não derrubar a árvore. E via um monte de gente na praça rindo na minha cara. Percebe? Quando, na verdade, deveriam estar todo mundo na frente do trator. Então, hoje a gente teve um plantio. Hoje a gente fez um plantio aqui, perto de casa, aqui, a 2 quadras daqui, a gente fez um plantio. Eu vi no seu perfil. Tudo certo, cara, né? E é isso. Assim, eu exerci uma personagem durante esse tempo todo, que é o que fica denunciando, que é o que fica acusando, que é o que fica falando, cara, porque não tem outro jeito. Eu fiz um catatal de coisas ao Ministério Público para dizer, olha, tá com problema. E o problema ambiental não dá em nada. Não dá em nada. Você vê o problema federal, o ministro do Meio Ambiente que a gente tem, o cara está destruindo tudo e todo mundo ri. Então, quando você se manifesta enquanto cidadão, enquanto ator, né, ou enquanto artista, né, você vai, ou ativista, você vai levar a bordoada, de alguma maneira. Né? Você vai ser taxado de esquerdista ou daquilo e tal. E foi um dos processos que eu vivi nesse processo político. Eu já paguei o meu karma com política, não quero mais. Achei que a política podia ser uma forma de ajudar a fazer as coisas acontecerem. Mas não, existe uma egrégora densa, materialista, em todas as esferas do poder, que você não entra, você bate e volta. Isso aconteceu comigo. Agora entendi, valeu, obrigado. Então, eu não sei se eu conseguiria voltar para a arte de representar. Quando você falava sobre a saída dos palcos, da televisão e depois dos palcos, mais propriamente o seu convite para deixar aquela peça teatral que você faria, o Tiago Leonardo comentou aqui, nosso administrador, comentou se ali nascia o seu vínculo com a política, mas na verdade a política do ponto de vista eleitoral, você ficou distante dela, na verdade, né? Mas a sua atuação política, não enquanto processo de escolha, sempre foi muito presente na sua vida. Quando eu larguei tudo e resolvi não mais votar, a gente vive num país democrático, de uma lista de 30, dos 30 maiores, das maiores democracias, onde o nosso país é o único onde você é obrigado a votar. E quando eu falo assim, olha, não voto, porque eu sou a favor do voto facultativo. E você não ser obrigado. Né? Porque hoje em dia, se você não votar, você não pode prestar concurso público, não pode pedir empréstimo, não pode um monte de coisa, não pode nem viajar para o exterior, não pode nem tirar passaporte. Ou seja, eles te cercam de um jeito que você fica atrelado a tudo isso. E qual é a nossa força enquanto cidadãos? A gente não tem isso. Né? A gente é levado nessas grandes manifestações, tira aquele presidente, né? Por grupos que estão interessados nas suas próprias agendas. E a gente é massa de manobra.
Então, para você não ser essa massa de manobra, às vezes você fica alheio a tudo isso. Não, você ainda continua como uma força política. O fato de você não votar é uma atitude política. Né? E quando eu votei, eu fui o pior, entre aspas, dos cidadãos, porque eu cobrei. Né? E os caras não querem isso. Um cara que cobra, que vai. Né? Eles não querem. Porque eles querem, né, ganhar bem, não ter muito compromisso, a lei a gente passa por cima. Né? É o que a gente vê todo dia. É todo dia. Então, a gente se desgasta muito. Então, eu estou no momento, falo assim, olha, esse grupo que está continuando, eu falo assim, olha, eu quero mudar de cidade, eu não quero mais ficar aqui. Eu estava comprometido a sair dessa cidade, eu não quero mais brigar com essas pessoas por mais 4 ou mais 8 anos. Né? Porque eu estou sozinho aqui na cidade. Eu virei ativista ambiental por força das circunstâncias. E não tive medo, vamos embora, vamos bater de frente. Só que as pessoas todas falam, legal, maravilha. Então elas me mandam fotos, me mandam vídeos, mas por favor, não ponham o meu nome. Porque ou trabalha no poder público ou porque tem comércio. E vai sofrer algum tipo de perseguição. Então a gente, enquanto ser humano, a gente às vezes tem muito medo. É mais fácil você pegar um artista e falar mal dele ou bem dele do que você agir de acordo. É mais fácil você falar da personagem que está ali na TV do que você ver os seus próprios quarentinhas da vida. Mas além de toda essa sua trajetória, que eu não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários, nós estamos recebendo vários aplausos sobre a sua iniciativa. Dentro da arte ficou alguma coisa? Não da arte televisiva, mas você ainda se dedica a uma carreira artística autônoma, por exemplo? Pois é. Durante esse período, nesses 30 anos, né, desde 1990, quando eu larguei tudo, eu dei alguns cursos de teatro. E alguns deles baseados num livro chamado O Mercador de Veneza. Quando eu fiz minha última peça, né, eu larguei tudo, né, foi muito maluco. Eu estava envolvido com um grupo esotérico, né, e eu fui passar meu 30º aniversário nesse local. Eu fui numa segunda-feira, na quarta-feira eu tinha que voltar para o Teatro do SESI, para fazer a personagem. Eu fazia a personagem masculina principal, né, ganhava um dinheirinho legal, né, estava casado, meu primeiro casamento, estava com um filho, né, tudo certo, entre aspas, tudo certinho. E um dia eu estava no palco, e com todos aqueles estudos, né, tinha acabado de ser expulso lá daquele grupo alternativo e fui chamado por um desses que me mandaram embora, né, fui indicado para fazer essa peça lá no Teatro do SESI. Eu estava um dia em cena e me passou uma coisa assim, veio assim um vazio que passou por mim e eu via esse Haroldo, esse ator, falando, eu via lá de dentro, eu via esse ator repetindo as frases mecanicamente para o outro ator que estava em cena. E aquilo passou em mim e falei assim, olha, eu vou morrer agora. E eu percebi, e aquilo passou, foi 1 segundo e meio, e a peça continuou. Eu percebi como se tivesse passado um vazio, uma morte, ou uma situação. Eu falei, olha, que engraçado, essa figura que está repetindo não é aquela pessoa que está lá dentro. A gente é apenas um papagaio, a nossa mente é um papagaio. Né? A gente está sempre repetindo frases feitas de outras pessoas, de outros pensadores, de uma série de coisas. Você esquece de viver a sua própria vida. Então, naquele momento, eu percebi isso. E aí me deu um clique na vida. Eu falei assim, olha, não é isso que eu quero. Né? E aí, no 30º aniversário, na quarta-feira, eu tinha que estar de volta. E eu fiquei nessa comunidade. Eu não voltei para a peça. Falei, cara, cadê o Haroldo? Não sei o quê. Ligaram para lá, cadê o Haroldo? O Haroldo não vinha, o Haroldo não vinha. Fiquei na quarta, quinta, na sexta-feira eu voltei, porque o tal lá do mestre lá da comunidade falou assim, Haroldo, volta lá para lá, né, a cidade, resolve os teus problemas, depois você volta, se quiser morar aqui. Eu falei, tá bom, né, porque o pessoal tá ligando aqui, tá rolando um estresse. Então tá bom, eu voltei. Eu voltei, né, voltei lá, minha esposa na época não estava meio que entendendo nada, cheguei em casa tal, e já fui direto pro teatro. Cheguei lá, tava um peso assim, né, porque eu estava quase 3 dias, né, sem voltar. E a peça continuou, né, um ator que ficou lendo no primeiro dia o texto, foi lendo, 500 pessoas na plateia, porque era um espetáculo gratuito. E aí, quando eu cheguei, metade do elenco falou assim, pô, Haroldo, que bom, que maravilha, que você voltei, o que aconteceu, né? E a outra metade, tipo assim, quem é esse maluco, antiprofissional, babaca, e sabe-se lá o que mais que pensaram. Né? E a quarentinha. E eu fui falar com o diretor. Mas assim, eu estava vivendo um momento
muito específico e especial na minha vida, naquele momento. Eu fui falar com o diretor, eu falei, olha, você já foi substituído, né? Aquele rapaz que fazia lá uma personagem, né? Falava que tinha 3 falas, né? Ele ficou lá, não sei o quê, hoje ele já está decor e ele vai fazer a personagem. Eu falei, tudo bem, eu faço o que ele fazia, respondi para ele, né? Eu faço o que ele está fazendo e eu não quero receber um tostão. Aí ele quis um olhão desse tamanho, falou, olha, mas como? Como é que é isso, né? Não, é verdade, não quero receber um tostão. Não, você tem que trabalhar aqui, você tem que receber. Ah, tá, tudo bem. E aí o cara continuou depositando o dinheiro lá, e fiquei mais 2 meses trabalhando lá. E um dia um amigo meu, um diretor, né, que já morreu também, que era muito amigo do Antônio Bujanra, falou assim, olha, tem um projeto chamado Mercador de Veneza, que eu quero fazer, nem que seja com a roupa do corpo, na Praça da Sé. Assim, é isso que eu quero. Passar o chapéu, né? De ter essa visão romântica, de só ser remunerado de acordo com o seu trabalho. E não porque você é famoso, porque você é bonitinho, porque, né? É pelo trabalho em si. Né? E estar em contato direto com o povo, na praça. Né? Então, essa era uma utopia que eu tinha. Né? E, de repente, foi se materializando. Depois de um mês e meio, né? Eu já com pastinha debaixo do braço, correndo atrás de veludo, do Teatro Municipal e tal. A gente estava com uma sala de ensaio, 20 atores, figurinista, todo mundo, e a gente não ensaiava. E aí o que aconteceu? Né? Eu falei, olha, aí eu falei assim, se não tiver o salário eu não vou, se não tiver o veludo eu não vou, não sei o quê. Eu falei assim, vamos começar a ensaiar? A gente só ficava lá falando do que poderia ser. Falei, um mês e meio, vamos começar a ensaiar a peça. A gente chama possíveis patrocinadores, apresenta alguma coisa, né, um mínimo de trabalho. Não, ninguém quis. O cara queria o salário, o cara queria veludo, o cara queria o Teatro Municipal. Eu falei, olha, muito obrigado, até qualquer dia. Nunca mais quis ir num palco. Então esse foi o meu fim de carreira. Né? E essa peça ficou muito dentro de mim. Eu fui para casa, né, não sei o quê, eu fiz uma adaptação diferente, porque a peça não seguiu, parou tudo ali. Né? Eu fiz uma nova adaptação, mexi e tal, né? Retraduzi, e depois ficou parada. Alguns anos depois, voltou dentro de mim, veio o I Ching, a Bíblia, a Cabala, todo o conhecimento espiritual que eu vivenciei durante aqueles anos todos, eu sentei e escrevi um livro chamado Alquimia de Shakespeare, uma viagem mística através da peça Mercador de Veneza. Foi impresso? Foi impresso... Não, ele foi impresso alternativamente. Eu tirava xerox e fazia capa com uma coisa, costurava a capa e vendia. Então quanto custa a coisa? Dá quanto você quiser. Sim. Você sai das artes cênicas para a arte literária e para o artesanato, né? A costura dessa capa. Bem artesanal mesmo, bem fora do sistema. Né? Haroldo. Então, assim, eu tenho levado a minha vida desse jeito. Diga. É o seguinte, nós já estamos no finalzinho e como eu fiz a promessa para os nossos seguidores de que nós leríamos comentários e faríamos perguntas, acabou que é muito envolvente a sua história e com isso acabaram passando alguns comentários. Mas vamos lê-los agora, muitos interessantíssimos que não podem escapar. E eu vou tentar passar por eles sem encerrar a live acidentalmente. Tá bom. A Silvana Maria Carneiro disse que assistiu a segunda versão da Viagem na Globo, mas que ouviu dizer que na primeira versão, feita pela Tupi, em que você participou como Dudu, não é? O Dudu... Dudu? Não, Dudu foi da Viagem, Isso, você era filho do Altair Lima. Ela ouviu dizer que... aconteciam fenômenos sobrenaturais no set de filmagem, verdade ou boato? Aparentemente sim, né? Até mesmo Altair Lima, né, que fazia a figura, né, do cara que ia morrer, que tinha contato e tal, né, com os espíritos, ele chegou um momento lá que ele estava vendo coisas. Eu não sei se era verdadeiro ou não, né? Então, esse é um dos problemas com relação à nossa energia enquanto atores, né? Quando a gente é uma esponja. Quando a gente está aberto, a gente capta tudo. Seja da tua personagem, tudo aquilo que está refletindo aquela energia que você está passando. Né? Então, você faz um bandido quarentinha, é muito possível que tivesse lá uma legião de quarentinhas, né, na minha aura. É bem possível, eu não sei. Né? Talvez eu não visse, mas talvez tivesse.
Então, às vezes, a gente carrega para dentro da nossa vida, nossa história, essas energias. É muito louco, né? Porque são coisas que não dá para você, não dá para você mensurar, porque ela não é visível. Então, quem tem uma intuição, quem tem uma clarividência, quem ouve, quem sonha, né? Eu já tive vários sonhos premonitórios, né? Então, a minha via é via sonho. Então, eu já vi muita coisa que acontecia, né? Então, cada um tem essa capacidade, que às vezes ela é menos visível, menos expressa, porque a gente está na loucura do mundo. Se você Uhum. se permitir ouvir, você tem acesso a tudo isso. Então, a minha tarefa enquanto ser humano, né, enquanto ser vivente, é estar ligado nisso. E quem tiver à minha volta, e quem quiser, através do trabalho que eu desenvolvo e proponho, é também estar atento a isso. Né? Para a gente se desenvolver enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, que tá cuidando muito mal da terra em que vivemos. Né? A gente não pode ser feliz numa terra onde tem gente que passa fome e morre de fome. Não dá para ser feliz. Mas é Né? Você chocante pode estar você falar. bem. É chocante você falar isso. Eu já tinha ouvido falar também pelo um depoimento do Everton de Castro, que fez o Alexandre, que era o vilão do Umbral. Uhum. Mas sobre o Altair eu nunca tinha ouvido falar. Daí a importância dessas Tinha que lives. ter. Eu não lembro direito especificamente o que era, mas tinha um zum, 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 entendeu? Como eu era jovem e não estava muito ligado naquilo, eu vi umas histórias, mas caiu tal coisa, caiu, né? Sempre tem, e sempre acontece, porque você atrai isso. Quando você fala de uma novela espírita, opa, vamos lá, os espíritos estão lá, vamos aproveitar, deixa. Acontece muito disso. Né? Então, você faz uma personagem, você atrai aquela energia associada àquilo. Seja um surfista, seja um deputado, seja um empresário, seja o que for, bom ou mal, herói ou anti-herói, você vai atrair aquela energia. E se você não tiver a capacidade de perceber isso, você entra naquilo e dança. Você se perde enquanto ser, né? E aí você viaja na maionese e vai para caminhos que, seja para droga, seja para bebida, né? Porque a gente, como a gente é artista, a gente, de alguma maneira, a gente atrai toda essa energia do que está acontecendo no mundo. A gente é essa antena, né? E na hora que a gente expressa isso, a gente é de vanguarda, a gente é mais, né, antenado, a gente faz e acontece, a gente tem a liberdade de fazer tudo. Só que nem tudo que a gente faz é bom enquanto, vou lá e faço, aconteço, né? Não é legal, porque você está criando um karma para você, nem sempre positivo. Né? E aí você tem, não só com você essa responsabilidade ou irresponsabilidade, mas também com todos aqueles que estão assistindo você, vivendo. Né? Frases motivadoras Vida 21. Primeiro pergunta a você se você esteve presente em Araxá na homenagem que o elenco de Dona Beija recebeu do governo de Minas Gerais. Não. Recebi nada. Nenhum obrigado. Faz parte, eu não sei, não rolou. Né, às vezes acontece essas coisas. Né? Como eu não fazia parte, né? Acho que meu nome nem aparece nos créditos da Dona Beija, se não me engano. Mesmo, isso eu nunca parei para observar. Não tem. Porque eu entrei depois, e depois eles não iam mudar, só para inserir lá, entendeu? E tudo bem, não tem problema. Né? É lógico que você, enquanto ator, o teu nome esteja lá, não sei o quê. Então, assim, esse aqui não tem nome, não é ninguém. Por mais que tenha sido importante lá, personagem e tudo. Então, acontece essas coisas, não tem problema. Faz parte. Bom, pessoal, acho que hoje essa live, inclusive, foi longa porque tínhamos muita coisa a abordar, não só a história da Beija, mas a história do Haroldo e da televisão brasileira que caminham juntas, não é, Haroldo? Inevitavelmente. Então, só me resta agradecer. Agradecer ao Haroldo pela grande oportunidade de termos aprendido tanta coisa com ele, pela simpatia com que fomos tratados. Agradecer a você que está sempre com a gente aos domingos, assistindo as nossas lives, matando sua curiosidade, participando. Vou agradecer em especial a alguns seguidores que nos auxiliaram com a divulgação da live de hoje. O Maurício Ferreira, lá de Belém do Pará, o Emerson Thiago Jati Navarro, de Coelho Neto, no Maranhão, o Edson Vilares, de Cruzeiro, em São Paulo, e eu, né, de coração, tenho que agradecer ao Tiago Leonardo, que é a nossa força motriz, o nosso timão condutor desse canal.
Gente, muito obrigado por tudo. Haroldo, tem um recado a dar, por fim? Quer divulgar as plataformas em que você divulga, em que você apresenta essas ideias? Tem muita gente perguntando por que você não tem um canal sobre ecologia no YouTube. Já me pediram isso, né? Essa coisa do estar presente, essa coisa do ser um youtuber, não é muito a minha praia. Talvez eu não tenha essa capacidade, essa verve e tal, né? E mesmo porque o meu trabalho é muito específico aqui na cidade, né? Eu acho que a gente pode alargar isso, mas daí a gente fica só no plano da filosofia e você não tem a possibilidade de fazer isso na prática, tá? Então, assim, eu tenho um canal não, uma página no Facebook chamado SOS Meio Ambiente São Pedro, né? Eu tenho minha página no Facebook que é de fotografia, né? Agora eu saí tirando fotos por aí, né? Eu ainda sou amador e fico meio que me manifestando artisticamente. E basicamente é isso, né? E tem minha página pessoal, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? E assim, quem quiser, ou quem quiser saber mais, ou pedir consultas sobre o Feng Shui, sobre a sua casa, sobre a sua vida, né, eu estou à disposição. Né? Meu trabalho custa quanto cada um quiser dar. Né? Se eu tiver que movimentar daqui para São Paulo, outro lugar, eu peço no mínimo a gasolina. E depois o resto dá quanto quer. É muito legal isso. Eu já fiz muitas trocas, é muito interessante. É uma forma da gente ver o mundo de outra forma. Né? Que existe essa possibilidade. Eu vivo assim há 20 anos. Dá para fazer. Dá para fazer. Então, é muito legal. Então, eu espero que todos os que aqui tiveram presentes, né, vendo a live, aqueles que eventualmente vão ver ainda, né, na repetição, que acredito vai ficar aí no canal, que a gente possa, assim, eu não tenho nenhum tipo de separatividade. Me liga, né, tem meu WhatsApp lá, tem mensagem, estou à disposição. Né? Às vezes falar muito sobre as personagens me cansa um pouco, porque às vezes eu não lembro, porque às vezes, né, às vezes são as mesmas perguntas, mas se for para falar a respeito da vida, né, do quanto cada um queira se manifestar e se expressar amorosamente, né, enquanto ser espiritual, estamos junto. Tá bom? Eu quero agradecer você, a todo o pessoal que está junto, que fez essas divulgações engraçadíssimas e muito importantes. Eu revisitei esses dias todos aí, foi muito legal. Né? Então, eu também estava ansioso, de uma certa maneira, de estar aqui, de compartilhar, de falar, e às vezes muita gente não sabe um pouco do porquê que a gente fez e depois por que largou. Nós tem muita história ainda, né? Mas um dia a gente conversa de novo, se for possível, tá? Mas eu quero agradecer a vocês todos, né, da novela Dona Beija, façam outras lives com outros atores, que tem muitas histórias legais e interessantes, né? E é importante o trabalho que vocês têm desenvolvido para que a memória da TV ou da arte em si seja preservada, tá? E seja cultuada, tá bom? Essa é a nossa intenção. É isso aí. E a gratidão é toda nossa, Haroldo. Todos nós, não só do canal, mas os seguidores, certamente estão muito gratos com todas as suas palavras de hoje. Maravilha. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite a todos. Até, tudo de bom.